Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 25. Capítulo 302. Punho da Reencarnação Eterna. Dentro da pagoda primorosa do céu profundo. Por toda parte, tudo estava repleto de uma luz vibrante e fluida. Ao redor estavam dispostas diversas escrituras de artes marciais relacionadas à habilidade divina. Essas luzes fluidas emanavam uma aura acolhedora, transmitindo uma sensação de frescor e tranquilidade. Um espírito branco olhou para Jian Li com olhos fervorosos. Jian Li olhou para o espírito artefato do quase imperador à sua frente, sentindo um leve formigamento no couro cabeludo, como se todo o seu ser tivesse sido completamente desvendado. Cof, cof, sinto um aroma delicioso em você, o aroma de um vinho fino e requintado. Contanto que me dê um pouco desse vinho, eu lhe concederei uma habilidade divina ofensiva de nível supremo, disse o espírito artefato com olhar fervoroso. Jian Li ficou estupefato. Vinho fino. Ele tinha consigo um bom vinho? Certo, parecia que ele realmente tinha um pouco. Era o vinho milenar que ele comprara anteriormente durante uma missão na seita demoníaca das Fontes Amarelas. Esse espírito artefato realmente gostou disso? Você está falando disso? Um feixe de luz brilhante emanou do anel espacial na mão de Jian Li e, em seguida, um frasco de vinho milenar apareceu em sua mão. Isso mesmo, é isso. A saliva do espírito do artefato quase escorria, enquanto ele olhava com olhos fervorosos para o vinho milenar na mão de Jian Li. Era mesmo isso. O canto da boca de Jian Li se contraiu levemente. Ele pensara que aquele espírito do artefato havia percebido seu talento extraordinário. Que tipo de artes marciais de habilidade divina você pode encontrar para mim? Jian Li respirou fundo e então perguntou. O espírito do artefato se recuperou, desviando relutantemente o olhar do vinho milenar de Jian Li, mas o canto do seu olho ainda não conseguia evitar de lançar olhares frequentes para lá e para cá. O espírito do artefato ponderou por um momento com um brilho incomum nos olhos, e examinou cuidadosamente o corpo de Jian Li. Escritura imortal da reencarnação? O espírito artefato não pôde deixar de exclamar, com um lampejo de choque nos olhos. O corpo de Jian Li se retesou. Aquele espírito artefato conseguia realmente ver a técnica de cultivo que ele praticava. Um espírito artefato de quase imperador seria tão poderoso assim? Se você cultivar a escritura imortal da reencarnação, então esta habilidade divina é bastante adequada para você. O espírito artefato reprimiu o choque em seu coração e então disse: Svi, Svi, Svi. Após falar, o espírito do artefato acenou suavemente com a mão direita, e um brilhante feixe de luz emanou do topo da pagoda primorosa do céu profundo. O feixe de luz surgiu na mão do espírito do artefato com extrema rapidez. Em pouco tempo, o fluxo de luz formou um antigo pingente de jade na mão do espírito do artefato. Esta arte marcial é a arte marcial de nível supremo, punho da reencarnação eterna? Ela contém o verdadeiro significado da reencarnação e complementa perfeitamente sua escritura imortal da reencarnação. Disse então o espírito do artefato em voz fraca. A arte marcial de nível supremo, punho da reencarnação eterna? Os olhos de Jian Li brilharam, e assim como sua própria, escritura imortal da reencarnação e continha o verdadeiro significado da reencarnação. O punho primordial e o icelo da grande mão do vazio também eram habilidades divinas de nível supremo, superando o rank divino, mas o punho primordial e o selo da grande mão do vazio tinham dificuldade em exercer seu verdadeiro poder devido à falta de técnicas de cultivo essenciais. No entanto, este punho da reencarnação eterna compartilhava a mesma origem que sua escritura imortal da reencarnação, permitindo-lhe exercer seu verdadeiro poder. Se você escolher esta arte marcial, não poderá escolher outra. Conceder-lhe esta arte marcial já utiliza minha mais alta autoridade, disse então o espírito do artefato. Jian Li assentiu com a cabeça e disse solenemente, então eu aceito este punho da reencarnação eterna. O espírito do artefato não se surpreendeu, afinal, esta era uma arte marcial suprema que superava o grau divino. Feche os olhos, disse então o espírito do artefato. Então Jian Li fechou os olhos, e o espírito do artefato pressionou o pingente de jade que tinha na mão contra a testa de Jian Li. Imediatamente, um fluxo intenso de luz invadiu a mente de Jian Li. Uma vasta quantidade de informações profundas e obscuras surgiu na mente de Jian Li. Era mesmo o punho da reencarnação eterna? Jian Li sentiu uma onda de alegria em seu coração, e então, compreendeu completamente a profunda informação em sua mente. A escritura imortal da reencarnação no corpo de Jian Li também foi desenhada, operando espontaneamente, ajudando Jian Li a receber a informação do punho da reencarnação eterna. O corpo de Jian Li também estava repleto de inúmeros poderes de reencarnação. Após meia hora, Jian Li finalmente completou o legado do punho da reencarnação eterna. Todas as informações sobre o punho da reencarnação eterna foram gravadas na mente de Jian Li. Após receber o legado, Jian Li entregou diretamente o vinho milenar que tinha em mãos ao mestre da pagoda e, ao mesmo tempo, retirou mais 2 jarros da vinho milenar de seu anel espacial e os entregou também ao mestre da pagoda. Alguns frascos de vinho milenar para este punho da reencarnação eterna era simplesmente um negócio bom demais para ser verdade. Nada mal, eu não te julguei mal. O mestre da pagoda, vendo as ações sensatas de Jian Li, deu um tapinha no ombro dele e disse: A propósito, mestre da pagoda, o senhor conhece a pedra divina do Dao Celestial? Jian Li pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Esse espírito artefato quase imperador existia há tanto tempo que talvez soubesse sobre a pedra divina do Dao Celestial. O mestre da pagoda ficou estupefato. Pedra divina do Dao Celestial. Fazia muito tempo que não ouvia falar disso.
Já que você é tão sensato, vou lhe contar. O olhar do mestre da pagoda tornou-se profundo, parecendo conter uma aura extremamente misteriosa. O coração de Jian Li se alegrou. O mestre da pagoda realmente sabia. A pedra divina do Dao Celestial é imaculada pelo karma, coexiste com o Dao Celestial e com o Dao. É indestrutível através de inúmeras tribulações e contém a lei do Dao Celestial, um tesouro supremo do Dao Celestial. A voz profunda do mestre da pagoda ecoou nos ouvidos de Jian Li. Indestrutível através de inúmeras tribulações, contendo a lei do Dao Celestial, um tesouro supremo do Dao Celestial. Jian Li respirou fundo. Parece que atualizar este sistema não será tão simples. Se você está procurando pela pedra divina do Dao Celestial, pode ir à Terra Sagrada do Caos para verificar. Ela existe há incontáveis anos, e sua base é ainda mais profunda que a do Templo da Reencarnação. Se existe algum lugar que possa tê-la, a Terra Sagrada do Caos é o mais provável, disse o mestre da pagoda lentamente, com a voz carregada de emoções complexas. Terra Sagrada do Caos. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Se fosse a Terra Sagrada do Caos, seria um pouco problemático. Jian Li era da seita demoníaca primordial, e eles eram completamente incompatíveis com o povo da Terra Sagrada do Caos. Espere, ele poderia deixar aquela filha divina da Terra Sagrada do Caos, Lin Xian. Os olhos de Jian Li brilharam. Se fosse a filha divina da Terra Sagrada do Caos, ela certamente teria mais facilidade em encontrar a pedra divina do Dao Celestial do que ele. Obrigado, mestre da pagoda. Jian Li respirou fundo, e em seguida, disse com gratidão ao mestre da pagoda. Muito bem, se não há mais nada, apresse-se e vá. Vou beber. O mestre da pagoda acenou com a mão e disse a Jian Li. Então, o espírito do artefato mandou Jian Li embora e começou a apreciar o bom vinho na pagoda primorosa do céu profundo. Jian Li não perdeu tempo e saiu diretamente da pagoda primorosa do céu profundo. Desta vez, obter o punho da reencarnação eterna, e a notícia da pedra divina do Dao Celestial no pavilhão das escrituras já foi suficiente. Assim que Jian Li saiu da pagoda primorosa do céu profundo, o mestre da pagoda abriu ansiosamente o vinho milenar. Que sabor, uau, é realmente nostálgico. Desta vez, vou ficar bêbado por 3 dias e 3 noites, disse o mestre da pagoda animado. O fato de não beber há muito tempo quase fez com que o mestre da pagoda se esquecesse desse sabor. Capítulo 303. A inteligência de Liu Xuan. Agora que tenho um bom vinho, preciso me divertir muito. E tem uns caras chatos. Não posso deixar que me perturbem. Imediatamente depois, o mestre da pagoda ativou o poder dentro de seu corpo, e a pagoda primorosa do céu profundo tremeu violentamente como se tivesse sido atacada. De repente, figuras saíram voando da pagoda primorosa do céu profundo uma a uma. Droga! Eu estava escolhendo artes marciais e fui expulso na hora. Caramba, eu acabei de encontrar uma arte marcial adequada, e fui expulso também. Que diabos, eu ouvi dizer que a pagoda primorosa do céu profundo precisava de manutenção. Eu também ouvi isso. Assim que Jian Li saiu da pagoda primorosa do céu profundo, viu-a brilhar com uma luz misteriosa. E então muitos discípulos da seita demoníaca primordial foram expulsos da torre. Esses discípulos estavam praguejando, claramente muito indignados. Meu Deus, esse espírito expulsou todos os discípulos só para beber. Jian Li realmente não esperava que esse ser espiritual fizesse tal movimento. No entanto, quando estava prestes a verificar os relatos de vida desses discípulos, os olhos de Jian Li brilharam. Ponto de virada recente 3 dias depois, obtenha uma medicina espiritual de 10.000 anos na seita demoníaca primordial coordenadas. 444.554. Ponto de virada recente 4 dias depois, obtenha 100 cristais sagrados de baixa qualidade no domínio da fonte celestial coordenadas. 456.784. Jian Li então registrou todas as oportunidades úteis recentes dos discípulos ao redor. Logo em seguida, Jian Li recolheu rapidamente todas as oportunidades próximas e retornou ao Palácio do Caldeirão Estelar. Palácio do Caldeirão Estelar. Após a batalha anterior entre Jian Li e Xia Qingjin, a reputação de Jian Li aumentou consideravelmente, e os discípulos do Palácio do Caldeirão Estelar também sentiram um maior orgulho e senso de pertencimento. Nesse momento, o Palácio do Caldeirão Estelar apresentava muitos rostos desconhecidos. Todas essas pessoas haviam se juntado ao Palácio do Caldeirão Estelar devido à sua reputação, e entre elas havia alguns lutadores poderosos de nível santo. Enquanto Jian Li caminhava pela estrada do Pico da Estrela Fixa, muitos discípulos o saudaram respeitosamente. Jovem mestre finalmente voltou. Uma voz clara e agradável chegou aos ouvidos de Jian Li. Uma mulher incomparável aproximou-se lentamente vinda de perto, exclamando surpresa. Ao verem aquela mulher incomparável, muitos discípulos demonstraram um leve medo no rosto. Essa mulher era precisamente a mulher venenosa do céu, Mu Qingyu. Mu Qingyu não deu atenção aos olhares ao seu redor e caminhou diretamente em direção a Jian Li. Há alguma coisa? Perguntou Jian Li. São as pessoas daquela família suprema de novo. Mu Qingyu naturalmente entrelaçou seu braço com o de Jian Li e disse suavemente. É aquele Liu Xuan. Então vamos dar uma olhada, disse Jian Li lentamente. Logo em seguida, os dois caminharam em direção ao salão de recepção do Palácio do Caldeirão Estelar. No salão de recepção do Palácio do Caldeirão Estelar, um jovem alto estava sentado no salão de entrada, aguardando pacientemente. Após algum tempo, Jian Li chegou ao salão de recepção acompanhado de Mu Qingyu. Assim que Jian Li entrou no salão de recepção, viu Liu Xuan. Nesse momento, o reino de Liu Xuan havia surpreendentemente alcançado o 3º nível de santo, e seu ki era incrivelmente profundo. Parecia que ele vinha cultivando diligentemente durante esse período. Saudações, jovem mestre. Ao ver Jian Li, Liu Xuan rapidamente fez uma profunda reverência. Mu Qingyu, que estava ao lado dele, tinha um brilho estranho nos olhos. O jovem mestre é tão encantador assim?
Até mesmo o júnior de uma família suprema o trata com tanto respeito. Mu Qinju conhecia claramente o passado de Liu Xuan. O ancestral da família suprema a qual ele pertencia possuía uma força monstruosa, sendo um especialista de alto nível entre os supremos, cujo poder podia até mesmo rivalizar com o de seu mestre de pico. Em outras palavras, a identidade de Liu Xuan era realmente impressionante. No entanto, diante de Jian Li, ele pareceu um pouco humilde. Mu Qinju não disse nada, apenas esperou em silêncio ao lado. Jovem mestre, as informações sobre Xiao Yun foram quase completamente investigadas. Ele se tornou o novo filho divino da Terra Sagrada do Caos há algum tempo. Além disso, a donzela divina Lin. Liu Xuan então relatou meticulosamente todas as investigações desse período para Jian Li. Isso incluía o progresso da escritura imortal caótica de Ye Huoshi e a situação recente de Lin Ziyan. Aquela mulher realmente se apegou a Xiao Yun. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele não esperava que aquela mulher tivesse alguns truques na manga. Para vingar a morte do filho, ela realmente não hesitaria em fazer qualquer coisa. A certo, o jovem mestre Xiao Yun também enviou 2 de seus seguidores para lhe causar problemas. Esses 2 seguidores eram poderosos de alto nível entre os reis santos, e já foram secretamente eliminados pelo meu guardião. Liu Xuan pareceu se lembrar de algo e então falou: "Você está falando de Liu Feng e Xu Xuanlin?" Mu Qinju, que estava ao lado dele, pareceu se lembrar de algo e então disse. Liu Xuan assentiu com a cabeça. São aqueles 2. Jian Li também se lembrou de que quando foi à mina, Mu Qinju lhe contou que a Terra Sagrada do Caos havia enviado 2 homens que queriam desafiá-lo. Como ele estava isolado, eles foram embora depois de ficarem circulando por um longo tempo. Ele não esperava que Liu Xuan resolvesse a situação. Liu Xuan, muito bem. Jian Li sorriu levemente elogiando. Embora Jian Li não tivesse medo daqueles 2 caras, era diferente quando alguém fazia as coisas por ele. Isso evitou muitos problemas. É uma sorte para mim poder compartilhar das preocupações do jovem mestre. O rosto de Liu Xuan se iluminou de alegria ao ouvir as palavras de Jian Li, e ele respondeu prontamente. Logo em seguida, Jian Li instruiu Liu Xuan a enviar uma mensagem para Lin Ziyan, pedindo-lhe que ficasse atenta à notícia sobre a Pedra Divina do Caos. Em seguida, Liu Xuan partiu imediatamente deixando para trás uma grande quantidade de recursos de cultivo para Jian Li. No Palácio do Caldeirão Estelar, Mu Qinju relatou meticulosamente as últimas notícias do Palácio do Caldeirão Estelar a Jian Li, e também eventos importantes relacionados aos outros picos principais da seita demoníaca primordial. O jovem mestre matou recentemente um ser espiritual, e o mestre supremo concedeu muitas recompensas. O filho divino do pico profundo do diabo recentemente avançou ao grande sábio e conquistou muitos mais seguidores. O santo do pico do demônio espiritual foi atacado por um ancião do templo da reencarnação no mar estelar celestial e sofreu ferimentos graves. Jian Li ouviu atentamente. Como santo da seita demoníaca primordial, Jian Li naturalmente precisava ter algum conhecimento sobre esses assuntos. Após algum tempo, Mu Qinju terminou todos os seus relatórios. O filho divino da seita demoníaca primordial realmente alcançou o grande sábio. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. A seita demoníaca primordial faz jus à sua reputação de maior poder na região central. Tanto seu filho divino quanto sua donzela divina são extremamente poderosas. Parece que preciso me apressar e cultivar. Ah, certo. Houve alguma movimentação incomum da parte de Xia Qingzhen? Perguntou Jian Li. Dentre os assuntos que Mu Qinju acabou de relatar, Xia Qingzhen não foi mencionada. Mu Qinju balançou a cabeça e então disse lentamente. Após a última batalha, Vossa Alteza, a donzela divina, foi diretamente para o Palácio sob o Céu e não apareceu desde então. Cultivando no Palácio sob o Céu. O Palácio sob o Céu é o palácio da donzela divina do pico do demônio celestial. Parece que Xia Qingzhen está se preparando para alcançar o grande sábio. Jian Li respirou fundo, pensativo. Capítulo 304 Conspiração. Eu também preciso me esforçar rapidamente para cultivar. Quando Xia Qingzhen alcançar um avanço, eu serei ainda menos páreo para ela. Embora os 2 não tenham uma relação de competição direta, Jian Li também não quer perder para essa mulher. Você deveria procurar informações relacionadas a este mapa. Jian Li reprimiu os pensamentos em seu coração e então pegou um mapa do fogo divino extremamente Yang. Mu Qinju assentiu com a cabeça e em seguida, pegou cuidadosamente o mapa da mão de Jian Li. Vou procurar diligentemente. Mu Qinju assentiu pesadamente falando com seriedade. Jian Li olhou para a mulher à sua frente e sentiu que havia um olhar diferente em seus olhos. Será que fiquei ainda mais bonito? Murmurou Jian Li em seu coração. Após dar instruções a Mu Qinju, Jian Li foi ao salão interno do Palácio do Caldeirão Estelar para aprimorar sua simpatia pela imperatriz e, em seguida, dirigiu-se à Câmara Secreta para cultivo. Atualmente Jian Li está ansioso para melhorar sua força. Tanto os numerosos prodígios da seita demoníaca primordial quanto o santo da Terra Sagrada do Caos estão exercendo uma pressão considerável sobre Jian Li. Devido à interferência de Ye Huoshi, Xiao Yun já o tem como alvo. Segundo informações de Liu Xuan, Xiao Yun pode facilmente subjugar até mesmo o santo da Terra Sagrada do Caos. Seu poder de combate definitivamente atingiu o nível de grande sábio. Se eles se encontrassem de verdade agora, Jian Li não teria nenhuma confiança. Na câmara secreta do Pico da Estrela Fixa, Jian Li sentou-se de pernas cruzadas na câmara secreta, ativando seu corpo divino devorador do céu. A energia espiritual proveniente de diversas fontes ao seu redor foi rapidamente absorvida por Jian Li. Jian Li utilizou ao máximo a escritura imortal da reencarnação, e a aura dentro de seu corpo aumentou rapidamente. Imediatamente depois, Jian Li começou a compreender o punho da reencarnação eterna em sua mente.
O punho da reencarnação eterna contém o verdadeiro significado da reencarnação, e seu poder é incomparavelmente poderoso. Se ele o dominar, Jian Li terá mais uma carta na manga. Enquanto Jian Li compreendia a situação, uma aura misteriosa também apareceu em seu corpo. Toda a câmara secreta estava envolta numa aura violenta. O tempo passou lentamente assim. Seita demoníaca primordial. Pico do demônio de fogo. Uma sala repleta da aura de chamas intensas. No centro da sala, havia um enorme forno de pílulas. Abaixo do forno de pílulas, uma chama vermelha intensa emitia calor extremo, queimando continuamente o forno de pílulas. Pouco tempo depois, o forno de pílulas emitiu um leve tremor. Algo dentro da fornalha de pílulas parecia estar em fúria, extremamente inquieto. Do outro lado do forno de pílulas, havia um velho de cabelos brancos. O velho vestia um manto taoísta preto e controlava as chamas intensas ao redor da fornalha de pílulas, movendo-se constantemente em torno dela. Zumbido, zumbido, zumbido. Após algum tempo, o forno de pílulas emitiu um som trêmulo ainda mais violento, e um leve aroma emanava do forno de pílulas. O rosto do velho de cabelos brancos se iluminou de entusiasmo, e ele inspirou profundamente a fragrância que emanava da fornalha de pílulas. Deu certo, a pílula se formou, murmurou o velho. Pô! Logo em seguida, o velho acenou com a mão direita e uma poderosa energia espiritual abriu diretamente o forno de pílulas. Uma pílula espiritual dourada e brilhante saiu voando do forno de pílulas. A pílula espiritual tinha 8 padrões de nuvens brancas, parecendo extremamente misteriosa. O velho olhou para a pílula espiritual dourada e brilhante em sua mão, com os olhos cheios de expectativa. Seu corpo tremia incontrolavelmente de excitação. Parabéns, ancião Shu, por refinar com sucesso a pílula da alma sagrada das 8 revoluções. Nesse instante, uma voz grave ecoou na sala. O ancião de cabelos brancos é o ancião Shu Kangon do Pico do Demônio de Fogo, e também um grande mestre alquimista de alto nível, gozando de considerável fama dentro da seita demoníaca primordial. O espaço no quarto oscilava, e um jovem apareceu lentamente no cômodo. Saudações, mestre Su. O ancião de cabelos brancos viu o jovem e exibiu um sorriso bajulador. O jovem acenou com a mão, sinalizando ao ancião de cabelos brancos para não ser tão educado. Mestre Su, Vossa Alteza o Santo tem alguma nova instrução? O ancião de cabelos brancos preparou rapidamente uma xícara de chá espiritual para o jovem e então perguntou. Descobriu-se que o jovem era Su Pingshu, um seguidor de Sua Alteza o Santo do Palácio Místico Yu. O jovem sentou-se casualmente em um dos cantos da sala com uma expressão calma. Não há instruções, mas é sobre a mulher venenosa celestial. Aquela vadia recusou o recrutamento de Sua Alteza o Santo e se juntou a um santo comum. Su Pingshu pegou o chá espiritual, tomou um gole e disse indiferentemente. A aura na sala era excepcionalmente sufocante, e chamas intensas ainda envolviam a fornalha de pílulas não muito longe dali. Shu Kangon ponderou por um momento e então disse, gostaria de saber o que Sua Alteza o Santo quis dizer? Inicialmente Shu Kangon queria continuar pressionando aquele indivíduo, mas devido à força e ao potencial assustadores de Jian Li, Shu Kangon teve que agir com cautela. No entanto, se Sua Alteza o Santo o apoiasse, não haveria problema algum. Embora o talento de Jian Li seja impressionante, comparado a um prodígio incomparável do calibre de Sua Alteza o Santo, ele ainda deixa um pouco a desejar. Sem mencionar que suas situações atuais são completamente opostas. Se Sua Alteza o Santo não se pronunciou, não podemos compartilhar de suas preocupações, disse Su Pingshu, franzindo a testa. Assim que Su Pingshu falou, Shu Kangon imediatamente sentiu um arrepio no coração. As chamas intensas próximas não fizeram Shu Kangon sentir calor algum. Em vez disso, uma grande quantidade de suor frio surgiu em sua testa. Um instante depois, Shu Kangon enxugou o suor frio da testa, com um sorriso bajulador no rosto. Mestre Su, eu entendo. Fique tranquilo, aquela mulher não viverá por muito tempo, disse Shu Kangon em voz grave, com um brilho gélido nos olhos. Assim que Shu Kangon falou, a aura de Su Pingshu se conteve ligeiramente. Se eu só quisesse a vida daquela mulher, porque viria até você, disse Su Pingshu, indiferente. Aquela mulher recusou o recrutamento de Sua Alteza o Santo e juntou-se a uma facção do Santo, o que de fato merece a morte. No entanto, se ela simplesmente morresse assim, não seria fácil demais para Jian Li? Mestre Su, eu entendo. Aquela mulher é verdadeiramente desprezível. Com certeza farei com que ela se submeta a Sua Alteza o Santo, que se arrependa perante ele e implore por seu perdão, disse Shu Kangon em voz grave, com um tom de determinação. Su Pingshu esboçou um leve sorriso, revelando em seu rosto uma expressão de extrema satisfação. Ótimo, o ancião Shu tem razão. Então, providencie isso o mais rápido possível. Su Pingshu sorriu. Após falar, Su Pingshu saiu imediatamente. Após a saída de Su Pingshu, a paz finalmente retornou ao ambiente, e a frieza gradualmente se dissipou. Shu Kangpin soltou um suspiro pesado de alívio, com o rosto tomado pela hesitação, mas esta logo se dissipou, dando lugar à determinação. Shu Kangpin estava bastante satisfeito com seu discípulo, Mu Qingjiu. Ela era eficiente no trabalho, não procrastinava e não tinha pensamentos complicados. Sua mente era extremamente simples. Ela era muito melhor do que aqueles discípulos que só sabiam conspirar e brigar entre si. No entanto, quem lhe disse que ela era um corpo venenoso da calamidade e recusou o recrutamento de Sua Alteza o Santo? Capítulo 305 Surto. Desde o momento em que nasceu, sua tragédia estava predestinada. E a partir do momento em que ela rejeitou o convite de Vossa Alteza, o Divino Filho, sua tragédia estava destinada a se intensificar um pouco. Esqueça isso, já que ela não pode escapar de seu trágico destino, que ela ao menos tenha um pouco mais de valor. Shu Kangon murmurou em seu coração. Meio mês depois.
Palácio do Caldeirão Estelar. Dentro do salão principal, Mu Qinju cuidava dos assuntos do Palácio do Caldeirão Estelar. Lin Xueer acabará de comer uma medicina espiritual de 10.000 anos e já dormia profundamente, sua respiração longa e suave ecoando delicadamente pelo salão. Mu Qinju apreciou muito esse período de paz. Após algum tempo, Mu Qinju terminou de cuidar dos assuntos do Palácio do Caldeirão Estelar. Em seguida, ela carregou Lin Xueer para o quarto interno e a cobriu com um cobertor macio. Ao olhar para Lin Xueer pura, adorável e ligeiramente atordoada à sua frente, Mu Qinju sentiu um leve calor. Bum bum bum. De repente Mu Qinju sentiu o ki espiritual em seu corpo se tornar caótico, e uma energia ki negra dispersa circulou dentro dela. Um leve tom de palidez cruzou o rosto de Mu Qinju, mas não havia medo em seus olhos. Mu Qinju estreitou ligeiramente os olhos e acalmou com força o ki caótico dentro de seu corpo. Após algum tempo, Mu Qinju finalmente se recuperou, mas seu rosto ficou incrivelmente pálido, sem qualquer cor. Não posso ficar aqui por mais tempo, sussurrou Mu Qinju, com um lampejo de determinação nos olhos. Imediatamente depois, o corpo de Mu Qinju oscilou e ela deixou o pico da estrela fixa em cheio. Domínio da fonte celestial. 5 montanhas venenosas. A Montanha dos 5 Venenos é um lugar extremamente singular no domínio da fonte celestial. Está repleto de vários insetos venenosos e de uma energia ki tóxica que circula em redemoinhos. O ar também está impregnado por uma aura sinistra e aterradora. Uivos baixos e agudos ecoavam por toda parte, tornando aquele lugar, já sinistro e aterrorizante, ainda mais arrepiante. No céu, a lua cheia, pairando no alto, lançava continuamente uma suave luz prateada. Toda a Montanha dos 5 Venenos parecia estar coberta por uma camada de areia prateada, conferindo-lhe um ar incrivelmente misterioso. Acima da Montanha dos 5 Venenos, uma mulher incomparável, irradiando ki negro, voou rapidamente em direção à área central da Montanha dos 5 Venenos. Após algum tempo, a mulher finalmente chegou à área central da Montanha dos 5 Venenos. A área central da Montanha dos 5 Venenos é onde o ki venenoso é mais denso, com um ki mortal tangível visivelmente condensado no ar. Nenhuma criatura ousava se aproximar deste lugar. Nem mesmo aqueles insetos altamente venenosos ousaram entrar um único centímetro. O vale na área central. Mu Qinju estava sentada de pernas cruzadas no centro, com um rosto incrivelmente pálido. Uma profunda energia ki negra circulava continuamente ao seu redor, e conforme a ki negra de Mu Qinju fluía, a ki venenosa ao redor parecia enfraquecer pela metade. Até mesmo a energia venenosa da Montanha dos 5 Venenos pode ser suprimida com dificuldade. Parece que realmente não me resta muito tempo. Mu Qinju sentiu a energia venenosa ao seu redor se dissipar e murmurou baixinho. Mu Qinju relembrou sua vida absurda. Ela claramente tinha uma família feliz e completa, um irmão mais novo adorável, pais carinhosos e uma vida que, embora pobre, era feliz. Tudo foi destruído por causa desse corpo venenoso da calamidade. Mu Qinju jamais conseguiu esquecer a vida feliz de sua infância. E as imagens persistentes da morte que se estendiam por 1000 li após a erupção de seu corpo venenoso da calamidade. E os incontáveis olhares estranhos que ela recebeu depois de chegar à seita demoníaca. Mu Qinju já havia esquecido a maioria dos diversos sentimentos associados a eles. No entanto, o corpo venenoso dentro de Mu Qinju parecia lembrá-la constantemente. Mu Qinju, você é uma pessoa destinada à tragédia. Após algum tempo, o ki venenoso dentro de Mu Qinju irrompeu com um poder ainda mais aterrador. Inúmeras calamidades devastaram seu corpo, uma dor e um tormento que pareciam destruir tudo. Seus órgãos internos pareciam estar sendo atingidos por inúmeras feridas. Contudo, não havia qualquer sinal de dor no rosto de Mu Qinju. Ela parecia já estar acostumada com essa sensação. Seita demoníaca primordial. Pico do demônio de fogo. Shu Kangun estava em seu quarto refinando uma pílula medicinal. Toque, toque, toque. Nesse instante, ouviu-se um som rápido de batidas na porta do quarto. Shu Kangun franziu ligeiramente a testa, mas mesmo assim permitiu que a pessoa que batia na porta entrasse. Ele sabia que a menos que fosse um assunto extremamente urgente, ninguém ousaria perturbá-lo enquanto ele estivesse refinando as pílulas medicinais. Logo em seguida, uma mulher com um vestido vermelho vibrante entrou rapidamente. Ancião Shu, hoje é noite de lua cheia, aquela mulher já deixou o Palácio do Caldeirão Estelar. Disse a mulher diretamente, com um rosto radiante de alegria. Assim que a mulher falou, um brilho frio surgiu nos olhos de Shu Kangun. Esse dia finalmente chegou? Fang Qing, você tem certeza de que Mu Qinju já deixou o Palácio do Caldeirão Estelar? Perguntou Shu Kangun. Essa questão era de grande importância, por isso ele precisava ser cauteloso. Fang Qing assentiu com a cabeça e disse, Ancião Shu, é verdade. Eu tinha gente vigiando do lado de fora do pico do demônio estelar, e eu mesma vi aquela vadia sair. Shu Kangun estreitou ligeiramente os olhos. Ela foi embora? Ótimo. Ele agora poderia concluir a tarefa de Lord Su com perfeição. Muito bem, entendi. Pode ir. Disse Shu Kangun para Fang Qing. Ao ouvir isso, Fang Qing não disse nada, mas permaneceu imóvel com uma expressão hesitante. Shu Kangun franziu ligeiramente a testa e disse indiferentemente, há mais alguma coisa? Ancião Shu, posso ir com você? Quero ver aquela vadia se arrepender e chorar. Disse Fang Qing com os dentes cerrados e determinação, os olhos cheios de ódio. Aquela mulher sempre agia com superioridade, olhando para todos de cima para baixo. Apesar daquele físico, ela ainda era fria e distante, praticamente causando náuseas nas pessoas. Quando ela foi ao Palácio do Caldeirão Estelar antes, aquela mulher a espancou daquele jeito, e ela simplesmente teve que vê-la sofrer. Ela estava ansiosa por isso há muito tempo.
Que absurdo! Você acha que pode se intrometer nisso? Shu Kangum repreendeu com raiva. Ele naturalmente sabia o que Fang Qing estava pensando, mas este assunto era importante demais para ser tratado com descuido. Ancião Shu, por favor, concorde. Eu imploro, serviu por tanto tempo, só quero ver o destino daquela mulher. Fang Qing continuou suavemente, puxando para baixo seu longo vestido para revelar sua beleza e delicadeza. Calha a boca. Como é que essas duas coisas podem ser comparadas? O rosto de Shu Kangum ficou vermelho como um tomate. Se Fang Qing não fosse pela sua boa aparência e habilidades, ele já teria se livrado dela há muito tempo. Ela era simplesmente muito desobediente. Conhecia uma nova irmã do pico do demônio de gelo. Ela é linda e tem uma figura excelente. Ela pratica uma técnica demoníaca de atributo gelo, que é exatamente o oposto da minha técnica demoníaca de atributo fogo. Posso levá-la comigo, disse Fang Qing, rangendo os dentes. Assim que Fang Qing falou, Shu Kangum ficou em silêncio. Um discípulo do pico do demônio de gelo, e uma técnica de cultivo de atributo gelo, além dessa tentadora à sua frente. Capítulo 306. Avanço. Nono nível do Reino Sábio. O coração de Shu Kangum se agitou com uma leve ternura. Vou dar uma olhada rápida, deve ser suficiente. Depois que formos embora, tudo deve estar de acordo com as minhas instruções, continuou Shu Kangum. Fang Qing assentiu com a cabeça como um pintinho bicando arroz. Contanto que ela pudesse ver o estado miserável daquela vadia, ela concordaria com qualquer coisa. Além disso, aquela discípula que estava com você desde o pico do demônio profundo da última vez, ela também deve vir com vocês dois? Disse Shu Kangum indiferente. Assim que Shu Kangum falou, um lampejo de espanto cruzou o rosto de Fang Qing. Velho, um de vocês quase morreu, e agora 3. Vocês estão mesmo tentando alcançar os céus. Fang Qing murmurou em seu coração. Esquece, contanto que eu possa ver o estado deplorável daquela mulher, 3 estrelas são suficientes. Muito bem, vou dar um jeito. Fang Qing rangeu os dentes. Shu Kangum assentiu com a cabeça. Quanto a como ela faria isso não era da sua conta. Ele só queria que o resultado final fosse como ele desejava. Muito bem, preparem-se e vamos partir depressa. Shu Kangum reprimiu seus pensamentos e então disse em voz grave. Na câmara secreta do Palácio do Caldeirão Estelar, havia uma aura extremamente violenta na câmara secreta. Jian Li estava sentado de pernas cruzadas no centro da câmara secreta, rodeado por vários fragmentos que se transformaram em pó. Fragmentos de cristal sagrado e diversos recursos de medicina espiritual. Uma aura extremamente vasta emanava do corpo de Jian Li. Parecia que o verdadeiro significado da reencarnação fluía pelo corpo de Jian Li, tornando sua aura incrivelmente etérea. Após algum tempo, todos os vestígios do verdadeiro significado da reencarnação que cercavam Jian Li foram completamente absorvidos. Uma aura incrivelmente aterradora e vasta também apareceu no corpo de Jian Li. Finalmente, após ter cultivado com sucesso, Jian Li abriu lentamente os olhos, com uma expressão de alegria no rosto. Após vários dias, Jian Li finalmente havia adquirido o domínio inicial deste punho da reencarnação eterna de nível supremo. Embora fosse apenas um domínio inicial, como essa arte marcial era incrivelmente compatível com a escritura imortal da reencarnação, ela podia liberar uma força extremamente poderosa. Pode-se dizer que se tornou um importante trunfo para Jian Li. O reino de Jian Li também havia alcançado o 9º nível do Reino Sábio alguns dias antes. À medida que Jian Li integrava mais físicos, os recursos necessários para seu cultivo aumentavam exponencialmente. Os espólios de guerra obtidos ao matar os 3 demônios do domínio misterioso da última vez, as recompensas concedidas por matar o mestre do pico do ser espiritual, a grande quantidade de recursos fornecidos por Liu Xuan e as muitas oportunidades saqueadas de outros discípulos e anciãos recentemente. Os diversos recursos que Jian Li possuía eram imensos, mas permitiram que o reino de Jian Li avançasse apenas 2 reinos menores. Isso demonstra a verdadeira profundidade da base que Jian Li estabeleceu. Felizmente ele havia integrado o corpo divino devorador do céu de Yetian. Caso contrário, levaria muito tempo para converter todos esses recursos em sua própria força. Jian Li não conseguia parar de pensar. À medida que o reino de Jian Li evoluía, o poder devorador do corpo divino devorador do céu também aumentava continuamente. Se ele não tivesse tido o corpo divino devorador do céu antes, Jian Li estimou que teria levado pelo menos 3 meses ou até mais, para ir do 7º nível do Reino Santo ao 9º nível do Reino Santo. Mas agora, em apenas meio mês, Jian Li havia concluído com sucesso o avanço. Isso ocorreu mesmo enquanto Jian Li estava compreendendo o punho da reencarnação eterna. Além disso, a força de prisão supressora de Deus Demônio de Jian Li também melhorou muito, com as partículas misteriosas despertas atingindo 4.000, e seu poder mais uma vez amplificado consideravelmente. Em seguida, é hora de sair. Jian Li reprimiu seus pensamentos e conteve lentamente sua aura. No Palácio do Pico da Estrela Fixa, Jian Li chegou ao salão principal como de costume. Saudações, Santo Filho! Assim que Jian Li chegou ao salão principal, ouviu uma voz clara e agradável. Jian Li seguiu o som e viu uma mulher cativante, vestida com um vestido de gaze branca, entrar em seu campo de visão. A mulher ajoelhou-se a meio caminho em frente ao palácio, e um vislumbre de sua forma clara e arredondada chamou a atenção de Jian Li. Jian Li ativou instintivamente o sistema de roteiro de vida. O roteiro de vida dessa mulher cativante surgiu imediatamente diante de Jian Li. Nome, Shan Gao. Reino 6º nível do Reino Sábio. Físico, corpo espiritual de gelo. Destino, postura de grande sábio, azul suave como a água, azul a corpo de espírito de gelo azul. Roteiro de vida, personagem secundário, grande imperador do caos, discípulo verdadeiro do pico do demônio estelar. Favorabilidade 40. Virada recente nenhuma. Era Shan Gao, Jian Li se lembrou.
Essa mulher era uma discípula do pico do demônio estelar e às vezes ajudava Mu Qingjiu a lidar com assuntos no palácio do caldeirão estelar. Levante-se, onde está Mu Qingjiu? Perguntou Jian Li à cativante mulher de vestido de gaze à sua frente. Xiao Gao se levantou lentamente, com os olhos cheios de um toque de reverência. Respondendo ao santo filho, a irmã sênior Mu disse que tem assuntos importantes a tratar e que se ausentou temporariamente da seita demoníaca primordial. Xiao Gao então respondeu lentamente. Após deixar temporariamente a seita demoníaca primordial, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. No entanto, ele não deu muita importância a isso, afinal, era normal ter assuntos importantes para tratar. Isto é algo que a irmã Mu me pediu para entregar pessoalmente ao Filho Divino. Xiao Gao então caminhou lentamente até o salão principal e se aproximou de Jian Li. Xiao Gao segurava um envelope na mão e o entregou diretamente a Jian Li. Jian Li pegou e abriu imediatamente. Dentro da caixa estava a informação sobre o fogo divino extremamente Yang que Jian Li vinha procurando. Localizava-se dentro da Montanha do Sol Ardente, no domínio misterioso. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele não esperava que esse fogo divino extremamente Yang estivesse realmente no domínio misterioso. Domínio misterioso ficava bem distante do domínio da fonte celestial. Os 3 demônios do domínio misterioso da última vez também eram do domínio misterioso. Domínio misterioso era extremamente caótico, um lugar onde dragões e peixes conviviam, bem conhecido em todo o continente central. Parece que preciso me preparar para uma viagem ao domínio misterioso. Agora o reino de Jian Li havia atingido um gargalo, e com a ajuda do fogo divino extremamente Yang, poderia ter alguns efeitos milagrosos. Jian Li então guardou o mapa. Ele planejava encontrar tempo para ir até o domínio misterioso e adquirir o fogo divino extremamente Yang. Ah, não, Boa. Irmã Mu, não. Irmã Mu, não vá embora. Justo quando Jian Li estava prestes a perguntar a Xiao Gao sobre os eventos recentes no pico do demônio estelar, um som de choro veio do corredor interno. Xiao Gao pareceu assustada, surpresa com o som repentino. É Xuer. Xuer está chorando. Jian Li então disse a Xiao Gao para se retirar e foi diretamente para o salão interno. No corredor interno, Lin Xuer chorava, o rosto coberto de lágrimas com uma expressão de extrema tristeza. O cobertor ao lado dela já havia sido chutado para o chão por Lin Xuer. Xuer, o irmão Jian Li está aqui, não tenha medo. A irmã Mu saiu para resolver alguns assuntos. Jian Li entrou no salão interno e abraçou Lin Xuer gentilmente. Lin Xuer aconchegou-se nos braços de Jian Li, e por mais que ele tentasse confortá-la, ela continuava a chorar, suas lágrimas fluindo como uma maré imparável. Buá! Irmão Jian Li, por favor, vá salvar a irmã Mu, ela está em perigo, exclamou Lin Xuer. Capítulo 307 Sussurro. Perigo. Mu Qingjiu estava em perigo, e as pupilas de Jian Li se contraíram. De jeito nenhum, ela é uma personagem secundária importante em O Grande Imperador do Caos. Mas como disse Xuer, Jian Li ainda confiava, em certa medida, nas palavras dessa imperatriz. Afinal, Lin Xuer era a reencarnação de uma imperatriz do reino superior e possuía um poderoso fruto do Dao. Talvez ela realmente pudesse pressentir algumas coisas desconhecidas. Tudo bem, Xuer, fique aqui. Vou salvar sua irmã Mu agora mesmo. Jian Li bagunçou delicadamente o cabelo de Lin Xuer com uma voz suave. Lin Xuer fungou e então insistiu. Vá depressa, irmão Jian Li. Você precisa trazer a irmã Mu de volta. Jian Li assentiu com a cabeça. Não se preocupe, eu vou. 5 montanhas venenosas. A lua brilhante no céu ainda lançava seu brilho prateado. A noite, adornada com esse cinza prateado, tornou-se extremamente suave. Se não fosse pelos lamentos de vários insetos venenosos e bestas demoníacas que ecoavam pela Montanha dos 5 Venenos, seria uma cena extremamente bela. Neste momento, na área central da Montanha dos 5 Venenos, a aura negra no corpo de Mu Qingjiu circulava continuamente, e o outro Qi venenoso da Montanha dos 5 Venenos havia se dissipado completamente. Por toda parte havia o Qi venenoso que emanava do corpo de Mu Qingjiu. O brilho prateado pareceu diminuir ligeiramente ao tocar o Qi venenoso de Mu Qingjiu. O corpo de Mu Qingjiu tremia continuamente e inúmeras linhas avermelhadas apareceram em suas pupilas. Não acredito, não vou morrer hoje. Não acredito. A voz de Mu Qingjiu era extremamente fria, carregando uma firmeza de vontade inabalável. Tendo suportado tanta dor, como ela poderia estar disposta a morrer agora? Imediatamente depois, Mu Qingjiu fez circular a técnica de cultivo dentro de seu corpo, ativando completamente o poder sagrado em seu interior. Ela tentou suprimir todo o Qi venenoso em seu corpo com o poder sagrado. A colisão entre o Qi venenoso e o poder sagrado foi incrivelmente intensa, dilacerando o corpo de Mu Qingjiu com inúmeros impactos. A área circundante foi agitada por uma poderosa flutuação do poder sagrado causada pela colisão do poder interno de Mu Qingjiu. Após um longo período depois de sofrer lacerações extremamente dolorosas, o Qi venenoso no corpo de Mu Qingjiu foi finalmente suprimido. A tez de Mu Qingjiu começou lentamente a ficar rosada. Estou vivo de novo, murmurou Mu Qingjiu. Nesse momento, o poder sagrado no corpo de Mu Qingjiu já estava praticamente esgotado. Seu corpo ficou extremamente fraco. Bum, bum, bum. Nesse instante, uma violenta onda de choque surgiu no céu. Um poder sagrado verde explodiu diretamente sobre ela. O corpo de Mu Qingjiu foi atingido pela onda de choque do poder sagrado verde, sendo arremessado para trás e caindo em um monte de terra próximo. Mu Qingjiu imediatamente cuspiu uma grande quantidade de sangue, e a aura dentro de seu corpo tornou-se caótica novamente. A energia tóxica parecia prestes a entrar em erupção novamente.
Sua vadia, como você se atreveu a me bater naquela época? Agora sinta a dor da retaliação do que venenoso. Uma voz impiedosa soou no ouvido de Mu Qingjiu. Uma mulher vestida com um longo vestido vermelho flamejante desceu do céu, olhando ferozmente para Mu Qingjiu, que jazia no chão. Ao lado da mulher estava um ancião de cabelos brancos. O rosto do ancião estava sereno, sem demonstrar qualquer emoção. Ancião Shu Fangqing, vocês, o que querem fazer? O corpo de Mu Qingjiu tremeu levemente à dor intensa que sentia deixando extremamente desconfortável. Especialmente o que venenoso desenfreado do corpo venenoso da calamidade, como se quisesse despedaçar sua alma. Fazer o quê? Você traiu o ancião Shu. Agora vai provar as consequências da traição. Os olhos de Fangqing brilharam de prazer e ao mesmo tempo, ela desferiu outro poderoso impacto de poder sagrado. O corpo de Mu Qingjiu foi atingido pelo impacto do poder sagrado, fazendo-a cuspir sangue novamente, e sua expressão tornou-se extremamente apática. Fangqing já chega. Quando Fangqing estava prestes a atacar novamente, Shu Kangun, que estava ao lado dela, a impediu. Fangqing cerrou os dentes, mas parou. Mu Qingjiu, se você estiver disposto a jurar lealdade à Sua Alteza ou filho, posso deixar o passado para trás e continuar a refinar pílulas medicinais para suprimir o que venenoso para você. Depois que Shu Kangun parou Fangqing, ele continuou a falar com Mu Qingjiu à distância. Nesse momento, Mu Qingjiu havia sofrido 2 ataques, e somados à intensa energia venenosa da calamidade em seu corpo, sua consciência estava um tanto turva. Sua Alteza ou filho. O que, ancião Shu? Como essa vadia pode ser qualificada para jurar lealdade à Sua Alteza ou filho? Discordo. Fangqing explodiu. Ela não esperava que o ancião Shu estivesse ali para fazer Mu Qingjiu mudar de lado e jurar lealdade à Sua Alteza ou filho. Não foi para puni-la por sua traição? O coração de Fangqing estava completamente incompreensível, e ela até sentiu um pouco de inveja. Por quê? Porque essa vadia pode jurar lealdade à Sua Alteza ou filho, e claramente recusou Sua Alteza ou filho. O que você acha que tem essa qualificação? O olhar do ancião Shu tornou-se frio, encarando diretamente Fangqing. O olhar do ancião Shu fez Fangqing sentir como se tivesse caído em uma adega de gelo. Fangqing baixou a cabeça profundamente, seu corpo tremendo levemente. Ela não era qualificada, ela não era qualificada. Ela já havia sido marcada com a marca do ancião Shu. Quando ela decidiu seguir aquele velho, já não tinha as qualificações necessárias. Mas essa vadia, porque ela deveria. Nesse momento, o coração de Fangqing estava extremamente perturbado, e seu ódio e ciúme por Mu Qingjiu atingiram o ápice. E se eu recusar? Mu Qingjiu então limpou o sangue do canto da boca e disse lentamente. O brilho prateado vindo do céu incidiu sobre o corpo de Mu Qingjiu. Fazer Mu Qingjiu parecer uma fada da lua, juntamente com sua postura delicada, fazia com que sentíssemos imensa pena dela. Ah! Ela realmente recusou. Os olhos de Shu Kangun se estreitaram ligeiramente, uma aura tênue circulou ao seu redor e o espaço circundante tornou-se extremamente opressivo. Fangqing, que estava ao lado dele, parecia um pouco atonita, aparentemente sem ter reagido. Essa vadia, ela recusou. Se ela recusou, só havia um resultado. Depois de um momento, o rosto de Fangqing se iluminou de extrema alegria. Essa reviravolta repentina deixou Fangqing extremamente emocionada. Ela pensou que aquele sujeito escaparia de uma calamidade, mas inesperadamente ela própria cortejou a morte. Nesse momento, a mente de Fangqing já havia concebido milhares de torturas terríveis e cruéis. Ela queria atormentar severamente esse Mu Qingjiu. Vou te dar mais uma chance. Se você jurar lealdade à Sua Alteza ou filho, tudo ficará bem. Se você realmente não sabe o que é bom para você, as consequências, você não será capaz de suportá-las. Shu Kangun ignorou Fangqing ao seu lado e continuou a falar com Mu Qingjiu. Mu Qingjiu mordeu delicadamente seus dentes brancos como pérolas, sem nenhum traço de medo em seus olhos. Então vamos ver quais serão as consequências. Mu Qingjiu respirou fundo e disse calmamente. O olhar de Shu Kangun era frio. A energia tóxica desenfreada no corpo de Mu Qingjiu chegou a causar-lhe um ligeiro choque. Essa mulher é tão resiliente, então vamos ver quanto tempo você aguenta. Sendo assim, não me culpe por ser indelicado. Um toque de extrema frieza e um traço profundamente oculto de fervor brilharam nos olhos de Shu Kangun. Pou! Nesse instante, um relâmpago deslumbrante surgiu repentinamente no céu. Um relâmpago rasgou o céu noturno, atingindo Shu Kangun e Fangqing em cheio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 308. Batalha contra o Ancião Shu. 5 montanhas venenosas. A área central da Montanha dos 5 Venenos. Aqui, o que venenoso se espalhou desenfreadamente por toda parte. Um raio aterrador rasgou o céu noturno, atingindo o alvo com uma força sem precedentes. A expressão de Shu Kangun escureceu, e o poder sagrado dentro de seu corpo circulou até seu ápice, formando um escudo defensivo absoluto de poder sagrado ao seu redor. O escudo de poder sagrado protegia firmemente Shu Kangun e Fangqing. Dengue. Com uma colisão violenta, o escudo se estilhaçou e os dois foram atingidos por um raio repentino, caindo seus corpos para o lado. Como ousam? Sabem quem eu sou? Como ousam nos atacar? O rosto de Shu Kangun empalideceu, seu corpo ficou carbonizado. Fangqing, ao lado dele, estava ainda mais desgrenhada, suas roupas vermelhas flamejantes rasgadas e esfarrapadas. Sangue escorrendo continuamente de sua pele clara e delicada, seus cabelos despenteados, e ela estava extremamente fraca. Desde quando um mero ancião do pico do demônio de fogo ousa tocar no meu povo? Nesse instante, uma voz fria soou. Um jovem de beleza incomparavelmente bela surgiu diante de Mu Qingjiu vindo do reino do vazio. Os olhos de Mu Qingjiu estavam um tanto turvos. O jovem à sua frente parecia tão familiar, como se ela já o tivesse visto em algum lugar. Mas a consciência de Mu Qingjiu já começava a se dispersar e a vitalidade em seu corpo enfraquecia gradualmente.
Menina boba, correndo tão longe sozinha, me deu um trabalhão para procurar. Uma voz suave soou no ouvido de Mu Qingyu. Logo em seguida, Mu Qingyu sentiu seu corpo envolver-se num abraço caloroso. Jovem mestre, é você? O rosto de Mu Qingyu corou levemente e ela sussurrou. Mu Qingyu pressentiu vagamente a aura de Jian Li, mas também aquela voz familiar e o abraço caloroso, o que a deixou incrivelmente encantada. Enquanto Jian Li segurava Mu Qingyu, o Sutra do Nirvana da Fênix circulava lentamente dentro dela, e uma suave energia espiritual era introduzida no corpo de Mu Qingyu. O corpo de Mu Qingyu melhorou gradualmente sob a nutrição da energia espiritual do Sutra do Nirvana da Fênix. Filho divino Jian, aconselho-te a não te ferires. Essa é a mulher que Sua Alteza o Santo Filho pediu especificamente. Shu Kangum, não muito longe dali, continuou em voz grave com um olhar extremamente frio. Jian Li virou lentamente a cabeça e olhou para Shu Kangum. Nome, Shu Kangum. Reino primeiro nível do grande sábio. E físico do espírito do fogo. Destino, grande mestre da alquimia, azul famoso em uma região, azul, impiedoso vermelho. Arroteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, ancião do pico do demônio do fogo da seita demoníaca primordial. Forte apoiador do filho divino da seita demoníaca primordial. Grande mestre da alquimia. Favorabilidade menos, 50. Ponto de virada recente 6 dias depois, no leilão da cidade Fonte Celestial, ele adquirirá um livro antigo sem nome. Após calciná-lo com fogo, ele descobrirá uma habilidade divina de energia mental de grau divino oculta em seu interior. O roteiro da vida de Shu Kangum surgiu na mente de Jian Li. Aquele grande mestre alquimista do pico do demônio do fogo, grande sábio do primeiro nível, um forte apoiador do filho divino. Energia mental de grau divino, habilidade divina. Me machucar? Você feriu meu povo e ainda ousa falar com tanta falta de respeito. Acho que você, velho, realmente não quer viver, disse Jian Li, indiferente, com um brilho frio e assassino nos olhos. Se este ancião Shu ousasse levantar a mão contra seu povo, não haveria espaço para reconciliação, embora Mu Qingyu estivesse com ele apenas por um curto período de tempo. No entanto, ele estava bastante satisfeito com essa garota. Portanto, quando essas pessoas planejaram fazer tais coisas a Mu Qingyu, sua sentença de morte já havia sido proferida. Mu Qingyu, nos braços de Jian Li, já havia se recuperado significativamente após ser nutrida pelo Sutra do Nirvana da Fênix. Ao ouvir as palavras de Jian Li, uma emoção indescritível inundou seu coração. Será que o Santo Filho Jian realmente se acha invencível? Eu, este velho, disciplinarei Sua Alteza o Santo Filho em nome do Lorde do Pico Shen. O rosto de Shu Kangum ficou extremamente sombrio. Como um grande mestre alquimista do pico do demônio do fogo e um especialista do Reino Santo. Todos aqueles que o procuravam para aprender alquimia eram respeitosos, e até mesmo outros santos o tratavam com respeito, chamando de ancião Shu. Esse santo recém-promovido ousou ser tão arrogante, nem sequer o encarando nos olhos, e falando com tamanha afronta, foi verdadeiramente imperdoável. Fang Qing, ao lado de Shu Kangum, olhou atentamente para Mu Qingyu nos braços de Jian Li. Por quê? Porque essa pobre garota teve tanta sorte. Sua Alteza o Santo Filho procurou recrutá-la, e este filho divino Jian Li do pico do demônio estelar a tratou muito bem. O coração de Fang Qing já estava completamente em chamas, consumido por um ciúme insaciável. Besta do pesadelo, proteja esta garota. Vou trocar uns golpes com aquele velho. Jian Li colocou Mu Qingyu no chão delicadamente e então invocou sua besta do pesadelo. A besta do pesadelo assentiu com a cabeça como um pintinho bicando arroz, protegendo cuidadosamente Mu Qingyu. Bum, bum, bum. O poder dentro do corpo de Jian Li irrompeu, e a escritura imortal da reencarnação e a força da prisão supressora de Deus-demônio circularam até seu ápice. Todo seu ser, com uma aura incomparável, avançou em direção a Shu Kangum. A vasta aura e os fluxos dourados de luz iluminavam todo o céu noturno, e ondas de que semelhantes a furacões se erguiam ao redor. Os olhos de Shu Kangum se estreitaram ligeiramente, e o poder dentro de seu corpo também circulou até atingir seu ápice. Svi! Uma espada longa vermelho-sangue surgiu na mão de Shu Kangum, e ele avançou em direção a Jian Li. Os dois corpos se entrelaçaram rapidamente e uma intensa batalha irrompeu instantaneamente. Ondas de calor aterrorizante surgiram ao redor deles, e feixes de luz cintilavam por toda parte. Os grandes cultivadores do Reino Santo não passam disso. Jian Li desviou-se facilmente dos ataques de Shu Kangum, resmungando consigo mesmo. Aquele Shu Kangum à sua frente não parecia tão forte quanto ele havia imaginado. Esse cara é tão inútil assim? Ou será que foi porque sua força se transformou consideravelmente após romper 2 reinos? Se você não levar isso a sério, eu te espanco até a morte, disse Jian Li com severidade. Ele realmente queria testar a força de um especialista do Reino Santo, afinal, reis santos comuns já podiam ser facilmente derrotados por ele. Após Jian Li falar, seu punho, dotado de um poder de ataque incomparável, atingiu o corpo de Shu Kangum. O corpo de Shu Kangum foi atingido pela imensa força do golpe. Seus ossos se estilhaçaram, emitindo um som nítido de rasgo. Esse cara, que força imensa! O coração de Shu Kangum afundou. A força de Jian Li excedia sua imaginação. Em especial o seu corpo físico aliado à sua velocidade incomparável, era simplesmente incrivelmente poderoso. Se Shu Kangum não tivesse percebido claramente que Jian Li estava apenas no Reino Santo, ele teria pensado que Jian Li já havia alcançado o grande Reino Santo. Shu Kangum sentiu que se não demonstrasse alguma habilidade real, poderia ser derrotado por esse Jian Li. A besta do pesadelo, não muito longe dali, observava a cena diante de si com horror. O fato de um cultivador de grau santo estar no auge de seu poder, suprimindo diretamente um especialista de grau santo, deixou a besta do pesadelo um tanto perplexa. Capítulo 309. Dando um soco no grande sábio. O talento deste novo jovem mestre é simplesmente formidável.
Ao lado dele, os olhos de Mu Qingyu brilhavam com um estranho fulgor. Em comparação com a última vez, a força do jovem mestre havia aumentado significativamente. No futuro, a força do jovem mestre certamente alcançará o ápice de todo o antigo continente estéreo. Ao se lembrar do abraço caloroso de Jian Li agora há pouco, uma pontinha de doçura invadiu o coração de Mu Qingyu. Infelizmente, ela não pôde servir o jovem mestre por muito tempo e testemunhar sua gloriosa ascensão ao topo. Mu Qingyu pareceu se lembrar de algo, e uma pontada de tristeza invadiu seu coração. Ela claramente havia decidido há muito tempo aceitar calmamente sua morte, então por que ainda alimentava tais ilusões tolas? Vadia, morra! Justo quando Mu Qingyu estava se sentindo mal, uma voz estridente soou de repente. Uma mulher com roupas esfarrapadas, empunhando uma longa espada, avançou em sua direção. A mulher era Fan Qing, e agora estava completamente consumida pelo ciúme. Ela só queria Mu Qingyu morto, nada mais importava. Mu Qingyu olhou para Fan Qing, que avançava em sua direção, com os olhos desprovidos de medo, carregando, em vez disso, um toque de pena. Embora Mu Qingyu não tivesse clareza sobre os assuntos de Fang Qing, ela tinha ouvido alguns fragmentos da história. O talento de Fang Qing não era excepcional, mas sua figura e aparência eram impecáveis. Para elevar seu status e poder, Fang Qing recorreu a todos os tipos de meios, seduzindo muitos discípulos talentosos do Pico do Demônio de Fogo. Por fim, ela se apegou ao ancião Shu. Muitos discípulos do Pico do Demônio de Fogo tinham ouvido falar da reputação escandalosa dessa discípula, embora não dissessem nada a ela na cara. Não faltavam fofocas pelas costas. Mu Qingyu, por outro lado, confiou em seu talento e trabalho árduo, tratando a todos com imparcialidade, e gradualmente ganhou o nome de Mulher Venenosa do Céu. Ela era completamente diferente de Fang Qing. Mu Qingyu sabia por que Fang Qing a odiava tanto. Uff! A besta do pesadelo ao lado de Mu Qingyu bufou friamente e em seguida exalou um qi negro profundo. Um mero indivíduo do reino sábio ousa agir com tanta presunção na minha frente? Não consigo lidar com aquele velho, mas será que consigo lidar com você? Ah, não. A profunda energia qi negra envolveu Fang Qing, dilacerando constantemente sua carne e sangue, devorando sua alma. Fang Qing soltou um lamento doloroso. O som trágico fez com que a pele de todos se arrepiasse. Em pouco tempo, o corpo físico de Fang Qing foi completamente corroído pelo qi negro exalado pela besta do pesadelo, deixando uma cena sangrenta e grotesca. Mu Qingyu olhou para o cadáver de Fang Qing não muito longe dali, permanecendo em silêncio. Esse foi o caminho que ela escolheu, e esse foi o resultado que ela merecia. Bum, bum, bum. Não muito longe dali, a batalha entre Jian Li e Shu Kangum havia atingido o auge. Ambos haviam liberado seus domínios. Diversos feixes de luz brilhantes irromperam nas proximidades, enchendo a montanha dos 5 venenos com rugidos violentos. Um colossal ídolo do Dharma também apareceu atrás de Shu Kangum. Era precisamente o grande ídolo sagrado do Dharma de Shu Kangum. O ídolo do Dharma circulou atrás de Shu Kangum, proporcionando-lhe um enorme aumento de força. Aquele cara insistiu em vir e agora está morto, que azar. Uma pontada de irritação tomou conta do coração de Shu Kangum. Shu Kangum não ficou particularmente triste com a morte de Fang Qing. Ele simplesmente achou um pouco lamentável. Já que ela estava morta, a promessa que ela fizera antes estava definitivamente descartada. Será este o grande ídolo sagrado do Dharma? Jian Li olhou para o gigantesco ídolo do Dharma atrás de Shu Kangum e murmurou algo. O ídolo do Dharma atrás de Shu Kangum liberou um poder misterioso, bloqueando muitos dos ataques de Jian Li. Jian Li foi bombardeado continuamente com as técnicas supremas da grande técnica do Dragão do Trovão. Um relâmpago e a incomparável intenção da espada da Unidade Suprema atacaram perto de Shu Kangum. O ídolo do Dharma atrás dele imediatamente irrompeu em poder, neutralizando uma parte significativa da força. No entanto, apesar do ídolo do Dharma ter bloqueado muitos ataques, Shu Kangum ainda sofreu muitos ferimentos. A incomparavelmente afiada intenção da espada da Unidade Suprema dilacerava constantemente seu corpo, e o feroz poder do trovão queimava o corpo físico de Shu Kangum a ponto de torná-lo irreconhecível. Até o sangue dele tinha um cheiro de queimado. Shu Kangum continuamente retirava pílulas medicinais e as engolia, recuperando-se de seus ferimentos. Mas o poder da origem dentro de seu corpo estava ficando cada vez mais fraco. Essa arma era uma arma sagrada de alto nível, incrivelmente poderosa, mas não conseguiu causar muito impacto em Jian Li. Shu Kangum era originalmente um demônio do caminho demoníaco extremamente implacável, mas depois de se tornar um grande mestre da alquimia, ele desfrutou por muito tempo de uma vida tranquila, e as ocasiões em que precisava agir pessoalmente eram extremamente raras. Seu poder de combate já não conseguia acompanhar o dos melhores cultivadores do mesmo reino. Sua batalha contra Jian Li foi travada principalmente graças aos seus muitos tesouros, pílulas espirituais, bem como seu domínio e ídolo do Dharma, conseguindo por pouco permanecer invicto. Parece que esse velho só tem esses poucos truques na manga, murmurou Jian Li para si mesmo. No entanto, existe de fato uma diferença significativa entre o grande reino santo e o rei sábio do 9º nível. Além de não usar o cânone secreto de muitos espíritos para aumentar seu poder de combate, Jian Li já havia empregado muitas de suas diversas técnicas. Mesmo assim, ele ainda não conseguiu derrotar Shu Kangum, que estava no reino do grande sábio. Jian Li sentiu que se encontrasse novamente a integração corporal dos 3 demônios do domínio misterioso, uma única intenção de espada provavelmente seria suficiente para aniquilá-los. Santo Jian, admito a derrota desta vez. Pode levar Mu Qingyu, não interferiremos mais um no outro. A longa espada na mão de Shu Kangum emitiu um zumbido baixo, desencadeando um ataque feroz.
Shu Kangum percebeu que não podia fazer nada contra Jian Li e já tinha a intenção de recuar. Com esse ataque feroz, Shu Kangum recuou rapidamente uma distância considerável, saindo do alcance de ataque de Jian Li. O ambiente circundante foi completamente devastado pelos ataques de ambos os lados. Não interferir um com o outro? Esse sujeito certamente tem uma boa opinião de si mesmo. Tenho mais uma habilidade divina, se você puder aceitá-la, posso considerar. Disse Jian Li indiferentemente, com raios de luz dourada cintilando em seus olhos. Então, por favor, filho divino Jian, ilumine-me. Shu Kangum respirou fundo e disse solenemente. Nesse momento, Shu Kangum não tinha mais nenhum desprezo por Jian Li. O talento e a força de Jian Li mereciam sua atenção séria. Punho da reencarnação eterna. A escritura imortal da reencarnação dentro do corpo de Jian Li circulou rapidamente, e o punho da reencarnação eterna também liberou uma aura aterradora. O verdadeiro significado da reencarnação permeava a vida de Jian Li. Atrás de Jian Li, inúmeros redemoinhos gigantescos envoltos em névoa negra apareceram. Bum, bum, bum. Uma aura incomparavelmente violenta se concentrava ao redor de Jian Li. Momentos depois, inúmeros redemoinhos, com poder suficiente para destruir tudo, pareceram congelar o mundo inteiro por um instante. As pupilas de Shu Kangum contraíram-se violentamente, ele sentiu seu corpo enrijecer imensamente. Os redemoinhos pareciam possuir um poder misterioso que o impedia completamente de exercer sua força interior. Bang! Com uma colisão violenta, Shu Kangum foi despedaçado pela força incomparável dos redemoinhos. Sangue e carne dourados espalhados por toda parte. Capítulo 310. Suprimindo o corpo venenoso. Este punho da reencarnação eterna parece verdadeiramente poderoso. Jian Li refletiu consigo mesmo enquanto contemplava a cena sangrenta à sua frente. O verdadeiro significado da reencarnação contido no punho da reencarnação eterna e na escritura imortal da reencarnação era demasiado avassalador. Shu Kangum sequer conseguiu organizar uma defesa e foi morto a tiros. Uma brisa suave soprava, trazendo consigo um leve cheiro de sangue. Jian Li então recolheu os despojos de guerra de Shu Kangum. Ele então foi para o lado de Mu Qingjiu. Nesse momento, o Qi venenoso dentro do corpo de Mu Qingjiu ainda estava em fúria, mas após o tratamento de Jian Li, ela havia melhorado consideravelmente. Menina boba, não dói? Jian Li canalizou lentamente o poder espiritual do Sutra do Nirvana da Fênix, tratando o corpo de Mu Qingjiu. Seguindo o poder espiritual, Jian Li percebeu claramente o quão terrível era a condição de Mu Qingjiu naquele momento. Todos os órgãos e a carne de seu corpo foram devastados pelo Qi venenoso, emitindo leves tremores. Jovem mestre, eu já me acostumei com isso há muito tempo. Mu Qingjiu baixou a cabeça delicadamente, sem ousar olhar para Jian Li. Jian Li olhou para a garota à sua frente, um tanto teimosa, porém frágil, sentindo uma leve pontada no coração. Quando o corpo venenoso da calamidade entrou em erupção, a dor foi verdadeiramente inimaginável para as pessoas comuns. No entanto, essa garota suportou tudo isso puramente por sua própria vontade. Inicialmente, Jian Li pensou que Mu Qingjiu tivesse tido algum encontro fortuito para sobreviver até agora e ter cultivado até este nível. Inesperadamente, ela não tinha nenhum meio especial. Simplesmente usou sua própria vontade para resistir a esse corpo venenoso da calamidade. Nesse instante, Mu Qingjiu soltou um leve gemido e a energia tóxica do corpo venenoso da calamidade dentro dela irrompeu novamente. A energia venenosa da calamidade era como um vento furioso e ondas, dilacerando o corpo de Mu Qingjiu. Mu Qingjiu estava deitada nos braços de Jian Li, seu corpo tremendo levemente, mas não havia muita dor em seu rosto. Em vez disso, havia um leve semblante de alegria. Jovem mestre, não se preocupe, isso vai parar assim que a noite de lua cheia passar. Mu Qingjiu pareceu temer que Jian Li se preocupasse e então disse suavemente. A testa de Mu Qingjiu estava levemente coberta por um suor fino, seu corpo estava tenso e o poder sagrado dentro dela suprimia completamente o Qi venenoso. Relaxe, deixe comigo. Ainda consigo lidar com uma simples erupção de Qi venenoso do corpo venenoso da calamidade, disse Jian Li. Mu Qingjiu mordeu levemente o lábio. Deixe isso para o jovem mestre? Ok. Após uma resposta simples, Mu Qingjiu retirou o poder sagrado de seu corpo, permitindo que a erupção de Qi venenoso do corpo venenoso da calamidade corroesse sua carne. Jian Li sentiu o poder sagrado de Mu Qingjiu retrair-se e, em seguida, usou o poder de seu corpo divino devorador do céu. Uma poderosa força devoradora irrompeu, absorvendo constantemente o Qi venenoso dentro do corpo de Mu Qingjiu. A energia vital venenosa dentro do corpo de Mu Qingjiu parecia ter encontrado uma saída, fluindo freneticamente em direção ao corpo de Jian Li. Jovem mestre, Mu Qingjiu abriu seus olhos puros e expressivos, olhando para Jian Li incrédula. Ela não esperava que Jian Li realmente tivesse uma maneira de resolver a erupção de Qi venenoso do corpo venenoso da calamidade. Mu Qingjiu já havia se preparado para que seu corpo fosse corroído indefinidamente pelo Qi venenoso, mas não esperava que Jian Li fosse realmente capaz disso. Jian Li não disse nada, concentrando-se apenas em operar o corpo divino devorador do céu para engolir o Qi venenoso dentro do corpo de Mu Qingjiu. O corpo divino devorador do céu era incomparavelmente dominador, capaz de devorar todo tipo de poder e convertê-lo em seu próprio poder espiritual. O Qi venenoso de um mero corpo venenoso da calamidade não era naturalmente uma exceção. Após meia hora, o Qi venenoso dentro do corpo de Mu Qingjiu foi finalmente absorvido em sua maior parte. Mu Qingjiu sentiu que seu corpo nunca estivera tão bem, seu corpo estava incrivelmente leve, sem qualquer desconforto. Aquele conforto físico absoluto fez com que Mu Qingjiu se sentisse como se estivesse flutuando sobre nuvens.
Mua. Nesse instante, Mu Qingjiu levantou-se lentamente e beijou a bochecha de Jian Li. Após o beijo, Mu Qingjiu baixou profundamente a cabeça, o rosto corando de timidez. Era a primeira vez que ela tomava uma atitude tão ousada. Jian Li ficou atônito sem conseguir reagir. Teria ele caído em uma emboscada de Mu Qingjiu? Não posso erradicar completamente seu corpo venenoso da calamidade. Posso apenas absorver regularmente o que venenoso dentro dele, disse Jian Li, percebendo a condição física de Mu Qingjiu. Jovem mestre, isto já está muito bom. Obrigado, jovem mestre. Mu Qingjiu disse suavemente a Jian Li. Contudo, assim que Mu Qingjiu obtiver o legado do antigo imortal da medicina no futuro, esse problema deverá estar completamente resolvido. Bum bum bum. Nesse instante, nuvens escuras se formaram repentinamente no céu, e relâmpagos violentos iluminaram o céu continuamente. Uma leve aura de pressão também apareceu no corpo de Mu Qingjiu. Jovem mestre, por favor, retire-se primeiro, estou prestes a passar por uma provação, disse Mu Qingjiu a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça, sem esperar que Mu Qingjiu conseguisse romper seu gargalo naquele momento crítico. Em seguida, ele deixou o local. Ele observou a tribulação de Mu Qingjiu à distância, enquanto também permanecia vigilante em relação aos arredores. Assim que Jian Li saiu, o local onde Mu Qingjiu estava foi tomado por relâmpagos brilhantes. O poder dos raios atingia continuamente o corpo de Mu Qingjiu. Após Jian Li confirmar que não havia mais ninguém por perto, ele retirou o anel espacial do ancião Shu do pico do demônio de fogo. Esse cara é tão pobre assim? Só tem alguns milhares de cristais sagrados e uma caixinha? Jian Li murmurou baixinho, olhando para o conteúdo do anel espacial de Shu Kangun. Ele pensou que tinha aberto um grande baú de tesouro, mas era só isso que havia? Nem sequer era tão bom quanto os 3 demônios do domínio misterioso. No entanto, Jian Li não se importou muito, afinal, era uma riqueza inesperada. Jian Li teve uma vaga sensação de que poderia estar nas mãos daquele filho divino. Afinal, esse cara era um grande defensor daquele filho divino. Era natural que ele reunisse uma grande quantidade de recursos e os entregasse ao filho divino. Jian Li guardou os cristais sagrados e então abriu a caixa requintada. A caixa estava cercada por restrições, sugerindo que algo muito importante estava dentro dela. No entanto, Shu Kangun já estava morto, e o poder da restrição havia sido bastante reduzido, então Jian Li abriu a caixa com facilidade. Uma pílula espiritual brilhando com luz dourada surgiu na visão de Jian Li. A pílula espiritual tinha 8 padrões de nuvens brancas, parecendo extremamente profunda. Isto é, uma pílula da alma de santo de 8 rotações, disse Jian Li com as pupilas contraídas. A habilidade alquímica desse velho não era apenas para exibição. Ele havia até refinado uma pílula da alma sagrada de 8 rotações. A pílula da alma sagrada é uma pílula medicinal de nível santo de altíssima qualidade, extremamente valiosa. Além disso, muitos dos ingredientes medicinais são excepcionalmente raros, o que faz com que o produto tenha um preço, mas não um mercado. O maior efeito da pílula da alma sagrada é o de aumentar a energia mental. A pílula da alma sagrada de 8 rotações é a melhor entre as melhores. Após consumir esta pílula da alma sagrada de 8 rotações, meu domínio da percepção divina também poderá alcançar o ápice do nível santo, pensou Jian Li. Ele não esperava tal ganho. Jian Li respirou fundo e guardou a pílula da alma sagrada. Ele planejava tomar essa preciosa pílula da alma sagrada de 8 rotações e, ao retornar, alcançar o reino do mestre dos sentidos divinos. Capítulo 311 Nível Santo Pico da Mente Divina Mestre. Meia hora depois, Mu Qingjiu terminou de passar por uma tribulação. Seu reino havia alcançado com sucesso o reino do Rei Sábio, e sua força havia melhorado muito mais uma vez. Mu Qingjiu, que havia alcançado o reino do Rei Sábio, adquiriu um charme ainda mais cativante. Uma luz espiritual cintilava sutilmente dentro de seu corpo, parecendo um tanto etérea e encantadora. Parabéns por ter alcançado com sucesso o reino do Rei Sábio, disse Jian Li, sorrindo para Mu Qingjiu. Quanto maior a força de Mu Qingjiu, maior será a ajuda que ele poderá oferecer a Jian Li. Afinal, se ele quisesse ocupar mais recursos e controlar mais forças na seita demoníaca primordial, a força de seus subordinados era indispensável. Jian Li não tinha como fazer tudo sozinho. Além disso, após a série de eventos recentes, a popularidade de Mu Qingjiu em relação a Jian Li já havia atingido 90 pontos. Isso também significava que praticamente não havia possibilidade de Mu Qingjiu trair Jian Li. Obrigado, jovem mestre, por ser meu protetor. Mu Qingjiu curvou-se levemente e disse. Após passarem com sucesso pela tribulação, os dois descansaram por um momento antes de retornarem ao Palácio do Caldeirão Estelar. Dentro do salão interno do Palácio do Caldeirão Estelar, Lin Xuer abraçou Mu Qingjiu com os olhos cheios de imensa alegria. Desta vez, você realmente precisa agradecer a Xuer como ela merece. Se ela não tivesse dito que você estava em perigo, eu talvez nem tivesse aparecido, disse Jian Li para Mu Qingjiu. Devido a uma grande quantidade do que venenoso do corpo venenoso da calamidade ter sido absorvida por Jian Li, e a sua força também ter alcançado um nível de avanço. O rosto de Mu Qingjiu agora estava livre daquela melancolia inflexível. Seu semblante como um todo havia se tornado muito mais animado. Obrigado, Xuer. Obrigado, jovem mestre, disse Mu Qingjiu sorrindo para ambos. Se Jian Li não tivesse vindo salvá-la desta vez, ela não sabia que tipo de dor teria suportado. Ao mesmo tempo, ela se sentiu imensamente afortunada por ter reconhecido Jian Li no momento em que ele entrou na montanha da alma oscilante. Se não fosse por essa decisão firme, ela provavelmente não seria quem é hoje. Lin Xuer também exibia um sorriso gentil, conversando e rindo alegremente com Mu Qingjiu. Os dois estavam se divertindo muito. Após Jian Li explicar mais algumas coisas a Mu Qingjiu, ele retornou à câmara secreta para continuar seu cultivo a portas fechadas. Ele estava se preparando para refinar a pílula medicinal da alma sagrada de 8 voltas.
Pico do Diabo Profundo. Um quarto com decoração luxuosa. A sala estava repleta de tesouros raros, todos reluzindo com uma luz dourada, parecendo extremamente preciosos. Do outro lado da sala, muitas plantas medicinais espirituais preciosas também foram plantadas. Entre essas medicinas espirituais, havia algumas com 10.000 anos de idade, e até mesmo muitas que haviam chegado a dezenas de milhares de anos. Sob o efeito da medicina espiritual, o quarto tornou-se ainda mais resplandecente e repleto de abundante ki espiritual. Ao mesmo tempo, o ambiente se enchia de diversas fragrâncias refrescantes e extremamente revigorantes. Acima da sala estava sentado um jovem, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas e o rosto extremamente sombrio. Irmão Sênior Su, a investigação foi concluída. A última aura do ancião Shu desapareceu na Montanha dos 5 Venenos. A aura residual do ancião Shu foi encontrada lá. Logo, uma voz urgente soou na sala. Um jovem vestindo o uniforme de discípulo da seita demoníaca primordial apareceu na sala. Parece que está mesmo relacionado com aquela mulher, disse Su Pingshu indiferentemente, com um tom que carregava um toque de crueldade. Jian Li, do Pico do Demônio Estelar, também deixou a seita demoníaca primordial anteontem à noite. Jian Li está intrinsecamente ligado à morte do ancião Shu, continuou o discípulo da seita demoníaca primordial. Um leve perfume ainda pairava no ar, dando uma sensação de frescor e bem-estar. Su Pingshu estreitou os olhos, aparentemente pensativo. Certo, entendi. Pode ir. Depois de um tempo, Su Pingshu abriu os olhos e disse lentamente. Irmão Sênior Su, eles mataram nosso povo, e nós simplesmente vamos deixar isso para lá? O discípulo pareceu surpreso com a resposta de Su Pingshu, e então disse incrédulo. Su Pingshu respirou fundo. Aquele tal de Jian Li não é tão fácil de lidar. Agora que Sua Alteza o Filho Divino não está aqui, e o pessoal do lado da donzela divina também está nos observando com cobiça. Melhor não causarmos mais problemas por enquanto. Quando Sua Alteza o Filho Divino retornar, o mero Jian Li será alguém com quem se poderá lidar casualmente, continuou Su Pingshu. O discípulo assentiu com a cabeça, mas hesitou. Agora que o ancião Shu se foi, perdemos uma importante fonte de renda. Como vamos compensar essa perda? Su Pingshu estreitou os olhos, esfregando levemente as têmporas com a mão direita, parecendo um tanto irritado. Embora o ancião Shu não possuísse muita força, sua técnica de alquimia era verdadeiramente impecável. Ao longo dos anos, o ancião Shu refinou muitas pílulas medicinais, proporcionando-lhes uma grande renda financeira. E muitas conexões também estavam nas mãos do ancião Shu. A morte do ancião Shu ainda teria um impacto considerável no Palácio Místico Yu. Ele deveria ter tido mais discernimento do que deixar o ancião Shu lidar com aquela mulher. Nesse momento, Su Pingshu já sentia certo arrependimento. Além disso, ele também havia antagonizado Jian Li. Se Jian Li se aliasse à donzela divina, a situação ficaria ainda mais caótica. Quanto mais Su Pingshu pensava nisso, mais irritado ficava. Ele não se sentia assim há muito tempo. Assim, há algum tempo, o quinto príncipe da dinastia divina Tianyuan não nos fez um pedido? Lembro-me, ele também tinha a intenção de se juntar ao comando de Sua Alteza o Filho Divino. Depois de um tempo, Su Pingshu pareceu se lembrar de algo e então disse. O discípulo da seita demoníaca primordial assentiu com a cabeça e disse. É verdade, irmão Sênior Su, mas nós o rejeitamos naquela época. A força daquele cara não era suficiente. Então que ele demonstre alguma sinceridade primeiro. Há também algumas outras forças que podem ser abordadas, mas, é claro, não abaixem muito as nossas expectativas. Su Pingshu respirou fundo e então disse. Na câmara secreta do Palácio do Caldeirão Estelar, a câmara secreta estava repleta de uma aura violenta. No centro da câmara secreta estava sentado um jovem de incomparavelmente belo. Uma luz espiritual dourada fluía continuamente dentro do corpo do jovem, especialmente em sua mente, onde a vasta energia mental havia se condensado completamente em uma tempestade. A tempestade rugia continuamente na mente de Jian Li. Após vários dias de refinamento, a pílula medicinal da alma sagrada de 8 voltas foi completamente absorvida por Jian Li. Jian Li operou plenamente a arte de concentração da alma, impactando o gargalo do pico do Reino Sábio. Após algum tempo com uma forte tempestade de energia mental, o domínio da percepção divina de Jian Li finalmente alcançou o ápice do Reino Sábio, e uma vasta energia mental fluiu em sua mente. Ele finalmente havia alcançado o ápice. Tanto seu reino de cultivo quanto seu reino da alma divina haviam atingido o pico do Reino Santo. Jian Li sentiu que sua força já havia atingido o ápice. Após algum tempo, Jian Li acalmou sua aura, e a aura de toda a sala tornou-se pacífica. Em seguida, chegou a hora de ir embora. A habilidade divina de energia mental do reino divino do ancião Shu e o fogo divino extremamente Yang ainda estavam à espera que ele os recuperasse. Capítulo 312 – Reencontro no leilão. Dentro do Palácio do Caldeirão Estelar, Mu Qingjiu, vestida com um elegante vestido imortal azul turquesa, estava organizando informações sobre a Montanha do Sol Ardente no domínio místico, bem como detalhes sobre o leilão da cidade Fonte Celestial. Ao lado de Mu Qingjiu, Lin Xue'er segurava uma medicina espiritual de 10.000 anos, saboreando-a com satisfação. Pouco depois, Jian Li saiu lentamente do palácio. Jovem mestre, as informações sobre a Montanha do Sol Ardente e o leilão da cidade Fonte Celestial foram resolvidas, disse Mu Qingjiu a Jian Li ao vê-lo sair. Jian Li assentiu com a cabeça. Lin Xue'er, ao ver Jian Li se aproximar, imediatamente se jogou em seus braços. Ela se aconchegou nos braços de Jian Li como um gatinho. Jian Li então pegou as informações que Mu Qingjiu havia organizado e as examinou cuidadosamente. Ele descobriu de fato que havia um livro antigo sem título no leilão da cidade Fonte Celestial esta noite. Sendo assim, ele iria à cidade Fonte Celestial para dar uma olhada.
Depois de adquirir aquele livro antigo, ele seguiria para a Montanha do Sol Ardente para obter o fogo divino extremamente Yang. Jian Li tomou sua decisão imediatamente. Na sequência, Mu Qingjiu também relatou a Jian Li alguns eventos recentes que ocorreram na seita demoníaca primordial e no continente central. O pessoal do Pico do Demônio de Fogo e do Palácio Místico e o fez alguma coisa? Perguntou Jian Li. Após matar o ancião Shu, Jian Li refletiu sobre quais ações o Filho Divino e aqueles do Pico do Demônio de Fogo poderiam tomar. No entanto, para surpresa de Jian Li, entre as coisas que Mu Qingjiu acabará de mencionar, não havia nenhuma ação relacionada da parte deles. Jovem mestre, além de alguns discípulos que tiveram contato com o ancião Shu do Pico do Demônio de Fogo, ninguém mais fez nenhum movimento em comum. O Filho Divino parece ter deixado a seita demoníaca primordial recentemente, respondeu Mu Qingjiu. Sem movimentos incomuns? Se for esse o caso, então ele os ignorará por enquanto. Ele lidaria com isso depois de refinar o fogo divino extremamente Yang. Contanto que sua força aumentasse, todos os problemas deixariam de existir. Após dar algumas instruções a Mu Qingjiu, Jian Li dirigiu-se diretamente para a cidade Fonte Celestial. Continente Central. Cidade Fonte Celestial. Casa de Leilões Origem Celestial. A área ao redor da Casa de Leilões estava repleta de atividade, extremamente barulhenta. Havia muitos guardas poderosos patrulhando os arredores, mantendo a ordem. A Casa de Leilões Origem Celestial era a maior casa de leilões da cidade Fonte Celestial, apoiada pela dinastia divina de Tianyuan, e realizava leilões em grande escala todos os meses. É claro que também havia critérios mínimos para participar do leilão. Ou um deles tinha grande influência ou era rico. Ouvi dizer que há vários tesouros espirituais de nível santo de primeira qualidade no leilão desta noite. O que são tesouros espirituais de nível santo? Ouvi dizer que também existe um ginseng espiritual de 9 curvas com 200 mil anos, desenterrado da montanha divina ancestral, que pode prolongar a vida de alguém em 1000 anos. Um ginseng espiritual de 9 curvas com 200 mil anos, meu Deus, isso tem que ser meu, ninguém pode me tirar isso. Idiota, pare de sonhar. Sem dezenas de milhões de pedras espirituais de primeira qualidade, você nem sequer tem as qualificações para dar um lance. Droga, você sabe quem eu sou, como ousa falar comigo desse jeito? Ei, eu sou seu pai. Havia discussões acaloradas perto da casa de leilões. Todos estavam falando sobre o leilão. Senhorita, não esperava encontrar um ginseng espiritual de 9 curvas com 200 mil anos. O aniversário da senhora viúva está chegando. Se lhe dermos de presente, ela certamente ficará muito feliz, exclamou animada uma bela criada não muito longe dali. Ao lado da criada estava uma mulher excepcionalmente cativante. A mulher tinha uma figura graciosa e traços extremamente delicados, com um par de olhos grandes e envolventes. Essa mulher era precisamente a jovem senhorita mais velha da mansão do senhor da cidade, Shen Linjiu. Atrás de Shen Linjiu seguiam vários guardas com uma aura arrepiante. Quando as pessoas ao redor da casa de leilões viram a chegada de Shen Linjiu, abriram caminho para ela conscientemente. Na mansão do lorde da cidade, eles não podiam se dar ao luxo de ofender. Sem mencionar a jovem senhorita mais velha que gozava de imensa favorabilidade na cidade Fonte Celestial. Shen Linjiu parecia já estar acostumada com tais cenas e caminhou sozinha em direção à casa de leilões. O responsável pela casa de leilões também saiu para receber Shen Linjiu. Shen Linjiu caminhou em direção ao camarote VIP sob a orientação do responsável pela casa de leilões. Espere, aquela pessoa, tão familiar. Shen Linjiu de repente percebeu uma figura familiar não muito longe à frente. Foi, aquele pequeno ladrão. Pequeno ladrão, desta vez eu te encontrei. Não fuja. Shen Linjiu então avançou rapidamente com extrema velocidade. Muitas pessoas à sua frente foram empurradas para o lado por sua aura violenta. Uma confusão irrompeu no corredor da casa de leilões. Senhorita mais velha, você passou dos limites. Esta é a casa de leilões da origem celestial. Justo quando Shen Linjiu estava prestes a correr para a frente, uma voz de desespero soou. Imediatamente depois, o corpo de Shen Linjiu foi bloqueado por uma vasta aura, impedindo-a de se mover um centímetro sequer. A figura à frente virou-se lentamente, olhando calmamente para Shen Linjiu, que tentava se aproximar dele. Essa figura era ninguém menos que Jian Li. Após Jian Li deixar a seita demoníaca primordial e chegar à cidade Fonte Celestial, ele foi diretamente para a casa de leilões da origem celestial. Jian Li também não esperava encontrar essa jovem senhorita mais velha da cidade Fonte Celestial enquanto participava desse leilão. Ele a havia encontrado quando chegou pela primeira vez à cidade Fonte Celestial, e agora a encontrava novamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Jian Li indiferente. Se eles estivessem na natureza, ele já teria resolvido a situação com esse cara. No entanto, esta era a cidade Fonte Celestial, onde a força não podia ser usada. Além disso, se ele realmente fez algo com ela, o pai dela, o lorde da cidade, provavelmente não o deixaria impune. Shen Linjiu cerrou os dentes, os olhos fascando enquanto encarava a pessoa à sua frente. Pequena ladra, o que você fez com aquela garotinha? Disse Shen Linjiu indignada com o peito subindo e descendo violentamente de raiva, formando curvas perfeitas. Logo depois, os guardas que estavam atrás dela também chegaram ao lado de Shen Linjiu. Você não precisa se preocupar com isso, não tem mais nada a ver com você, disse Jian Li. Após falar, ele se virou imediatamente e saiu. Jian Li não tinha tempo para se preocupar com essa Nossa Senhora. Shen Linjiu observou Jian Li sair furioso, sem conseguir fazer nada, sentindo-se completamente enfurecida. Agora que sei que você está aqui, não vou te deixar escapar. Shen Linjiu então proferiu uma ameaça áspera e caminhou furiosamente em direção ao seu camarote VIP. Dentro da caixa da casa de leilões.
Jean Lee também estava em um camarote VIP de primeira linha na casa de leilões Origem Celestial. Sentado no camarote, através da cortina à sua frente, ele conseguia ver claramente todo o salão de leilões, incluindo o palco central do leilão. O salão de leilões já estava lotado de pessoas e sons altos enchiam o ambiente. Jean Lee estava sentado no camarote, aguardando em silêncio o início do leilão. Dentro da caixa havia também uma linda mulher com uma figura excelente. Ela foi contratada pela casa de leilões especificamente para servir os convidados nos camarotes VIP. Capítulo 313 Livro Antigo Desconhecido. Jovem mestre, o leilão começará em 15 minutos. Temos alguns serviços muito especiais aqui. O jovem mestre gostaria de experimentá-los? Perguntou a mulher na sala reservada, de forma sedutora. Enquanto falava, ela prendeu a gola da blusa com o dedo de cor jade, revelando sua pele clara e delicada, que era incrivelmente atraente. Ela trabalhava na casa de leilões Origem Celestial há muitos anos, e era a primeira vez que via um jovem tão bonito. Além disso, sua identidade era extremamente nobre. Se ela pudesse vivenciar isso. A mulher pareceu pensar em algo, umedecendo os lábios, um desejo ardente crescendo em seu coração. Não precisa, pode ir. Eu te chamo se precisar de alguma coisa, disse Jean Lee, indiferente. Ele acabará de usar o sistema para verificar informações sobre essa mulher. O nome dessa mulher era Xu Wen. Embora fosse bastante encantadora e tivesse uma figura quase perfeita, ela era selvagem, tendo já alcançado a façanha de 1000 mortes. Jean Lee não tinha interesse em tal pessoa. Um lampejo de surpresa brilhou nos olhos de Xu Wen. Ela estava extremamente confiante em sua aparência e figura. Ela chegou a ter contato com os príncipes da dinastia divina Tianyuan. Na verdade, esse jovem recusou, e uma ponta de competitividade surgiu no coração de Xu Wen. Jovem mestre, Xu Wen continuou com os olhos brilhando e um olhar extremamente delicado. Você não consegue entender as palavras dos humanos? Jean Lee franziu ligeiramente a testa e então disse. Assim que Jean Lee falou, Xu Wen sentiu como se tivesse caído em uma adega de gelo. A aura opressiva fazia sentir que iria sufocar a qualquer momento. Eu entendo, disse Xu Wen, tremendo. Um instante depois, Jean Lee controlou sua aura, e Xu Wen saiu da sala privada. Jean Lee ignorou esse pequeno intervalo e, em vez disso, fechou os olhos na sala reservada para descansar, aguardando o início do leilão. Outro quarto privativo luxuoso. Senhorita, eu já me informei, aquele rapaz é na verdade o santo da seita demoníaca primordial, disse Xu Yer, a criada de Shen Linjiu, apressando-se para o lado dela. Um leve aroma de incenso impregnava o quarto privado. Shen Linjiu franziu ligeiramente a testa, o santo da seita demoníaca primordial. Droga, aquele cara deve ter. Shen Linjiu rangeu os dentes. Shen Linjiu não tinha uma boa impressão das seitas demoníacas, muito menos de alguém da seita demoníaca primordial. Aos seus olhos, eles eram como demônios. Que pena que com uma aparência tão boa, ela seja um grande demônio, pensou Shen Linjiu, coçando os cabelos com raiva. Senhorita, ainda vamos lidar com ele? Continuou Xu Yer. Shen Linjiu já havia arquitetado vários planos com a intenção de fazer Jean Lee sofrer após o leilão. No entanto, como Jean Lee era o santo da seita demoníaca primordial, não era fácil lidar com ele. A seita demoníaca primordial era poderosa e não deveria ser ofendida levianamente. Shen Linjiu franziu levemente os lábios e disse lentamente, deixá-lo escapar assim é muito fácil para ele. O leilão começa agora. O primeiro item. Pouco tempo depois, uma voz firme ecoou na área central da casa de leilões, e o leilão começou. Um a um, tesouros raros e preciosos começaram a ser leiloados. Diversos itens de medicina espiritual, tesouros espirituais, pílulas medicinais e até mesmo vários materiais raros. O clima do leilão também ficou extremamente acirrado com a disputa por cada tesouro. Jean Lee também tentou dar lances em alguns itens, mas aqueles licitantes ofereceram lances muito altos. A maior parte dos recursos de Jean Lee e do cristal sagrado havia sido absorvida por ele mesmo. Ele não carregava muita coisa, então Jean Lee parou de pensar nisso e esperou diretamente pelo leilão do antigo livro sem nome. Quanto a outros recursos de cultivo, Jean Lee poderia facilmente encontrá-los em outros lugares no futuro. Não havia necessidade de ficar preso aqui. Após algum tempo, finalmente chegou a hora do leilão do antigo livro sem nome. Este é um livro antigo sem nome, obtido das ruínas de uma seita em um antigo reino secreto. É muito provável que contenha uma poderosa habilidade divina, mas ninguém jamais conseguiu compreendê-la. O apresentador continuou a descrever o livro antigo. Que seita em ruínas com sua poderosa habilidade divina, tentando me enganar para comprar essa coisa inútil de novo. Exatamente, se houvesse coisas realmente boas lá dentro, será que iriam a leilão? Não insulte nossa inteligência. Droga, a última pessoa que comprou algo assim já foi embora. Próximo, ninguém está dando lance neste, não perca tempo. O vovô quer ver o ginseng espiritual de 9 curvas. Certo, depressa, tragam o ginseng espiritual de 9 curvas para o vovô. Muitas pessoas ao redor da casa de leilões estavam praguejando. Todo leilão sempre tinha algumas coisas estranhas assim. Eles insistiam em leiloar o lixo como se fosse tesouro. Era simplesmente esfregar a inteligência deles no chão. Eles mudavam seus truques a cada vez, nunca repetindo nenhum. Muitas pessoas deram lances nesses itens estranhos, mas basicamente acabaram jogando dinheiro fora, sem receber nada em troca. Além disso, o preço inicial para aquela sucata era absurdamente alto. Era um golpe enorme. Em silêncio, este antigo livro sem nome contendo uma habilidade divina de nível superior, lance inicial de 5 milhões de pedras espirituais de grau superior. O apresentador tossiu, dizendo isso sem pestanejar. Uau, 5 milhões, eles realmente acham que somos idiotas. Droga, esse tipo de lixo começa em 5 milhões, porque eles simplesmente não nos roubam. Ele não está nos roubando agora mesmo. Ninguém deveria dar um lance, certo?
Afinal, esse truque já enganou tanta gente. Assim que o apresentador começou a falar, as reclamações ao redor aumentaram, todos com uma expressão de quem já tinha percebido tudo. Eles olharam para o apresentador no palco com desdém. 5 milhões em pedra espiritual de primeira qualidade. Nesse instante, uma voz clara ecoou na casa de leilões. Droga, eu sabia, sempre tem alguém que não tem medo da morte. Será que é um agente infiltrado? O anfitrião também não esperava que alguém desse um lance. Este item era do estoque de sucata deles, originalmente usado apenas para preencher números. Eles já estavam preparados para a possibilidade de um imóvel não ser vendido, mas não esperavam que alguém fizesse uma oferta. O lote 985 oferece 5 milhões por uma pedra espiritual de primeira qualidade. Alguém tem uma oferta maior? O apresentador então reagiu, percebendo que havia um trouxa e que precisavam fechar o negócio rapidamente. Jian Li observou a cena ao redor com um sorriso. Uma habilidade divina de energia mental de grau divino, 5 milhões de pedras espirituais de grau superior. Ele estava fazendo fortuna. Habilidades divinas de grau divino eram extremamente valiosas, algo que não podia ser medido por pedras espirituais de grau superior. Além disso, as habilidades divinas das artes marciais de nível divino constituíam basicamente a herança fundamental das grandes forças. Eles não seriam facilmente colocados em leilão. 5 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade de uma só vez. 2 vezes, 5 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. 3 pedras espirituais de primeira qualidade, 5 milhões. O apresentador estava concluindo os procedimentos finais. 5,01 milhões de pedras espirituais de alta qualidade. No momento em que o apresentador estava prestes a gritar 3 vezes, uma voz clara e agradável ecoou na casa de leilões. Capítulo 314 Os métodos de Lin Jinjian. 5,01 milhões de pedras espirituais de alta qualidade. Todos ficaram atonitos. Achavam que já era algo inédito alguém dar um lance por aquele item. Inesperadamente, outra pessoa aumentou o preço. O lote 960 ofereceu 5,01 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Há alguma oferta maior? Os olhos do apresentador também brilharam de surpresa, mas ele continuou falando. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Essa voz, por que era tão familiar? Certo, era aquela Santa Madre Shen Linjiu. Jian Li se lembrou. A garota que ele encontrara lá fora era ela. 6 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Um lampejo de frieza passou pelos olhos de Jian Li enquanto ele continuava a falar. 6,01 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Depois que Jian Li fez sua oferta, o outro lado continuou a acompanhá-lo. O lote 960 oferece 10,01 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Há algum lance maior? A voz do apresentador ecoou no salão de leilões. Todos no salão de leilões ficaram boquiabertos. Uma peça de lixo dessas chegou a valer 10 milhões de pedras espirituais de alta qualidade, o equivalente a 10 mil cristais sagrados de baixa qualidade. Foi simplesmente ultrajante. Será que esse cara está mexendo com a minha cabeça? Jian Li estreitou os olhos, pensativo. 15 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade, disse Jian Li em voz grave. 15 milhões era o preço final que Jian Li estava disposto a pagar. Se ela continuasse a aumentar o preço, Jian Li não se importaria de usar medidas drásticas para adquiri-lo. Em outra sala privada, Shuyer já estava um pouco assustada, então disse lentamente, jovem senhorita, não seríamos um pouco desagradáveis demais para ele? Shen Linjiu bufou friamente e depois disse com um sorriso, como posso estar incomodando-o? Eu também gosto muito deste item. Estou dando lances normalmente, há algum problema? Nesse instante, eles também ouviram a voz de Jian Li. Subiu diretamente para 15 milhões. Esse cara é bem rico, não é? 15 milhões, então vamos continuar brincando com ele, disse Shen Linjiu. 15,01 milhões. A voz de Shen Linjiu ecoou novamente. Assim que Shen Linjiu falou, Jian Li fechou os olhos lentamente, desistindo de fazer mais lances. Certamente era irrealista comparar a riqueza da jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade com a da jovem senhorita. Ele começou a refletir sobre como fazer essa garota pagar o preço que merecia. Após Jian Li desistir, o apresentador começou a contagem regressiva. 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Assim que o apresentador estava fazendo a contagem regressiva, outra voz retumbante ecoou. Jian Li abriu os olhos lentamente. Outra pessoa também havia feito uma oferta. O lote 996 oferece 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Há alguma oferta maior? A voz do apresentador ecoou no salão de leilões. Nesse momento, o apresentador estava um tanto animado. Ele não esperava que aquele lixo atingisse o preço exorbitante de 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade. Era como se uma torta gigante tivesse caído do céu. Todos no salão de leilões estavam um tanto confusos. Eles começaram a se perguntar se aquilo era realmente algum tipo de tesouro. No entanto, o preço atual já não era algo em que eles pudessem participar. Shen Linjiu franziu ligeiramente a testa. A caixa 996 não era do oitavo príncipe, Vossa Alteza? Porque ele também estava participando. Shen Linjiu também parou de dar lances. 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade, mesmo considerando o status dela, seria um gasto enorme. Além disso, desde que o item não fosse adquirido por Jian Li, não fazia diferença. 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade de uma só vez. 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade 2 vezes. 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade 3 vezes.
Vendido. Assim que as palavras do apresentador foram ditas, o leilão deste antigo livro sem nome finalmente chegou ao fim. Em seguida vieram outros tesouros do céu e da terra, e o leilão ainda estava a todo vapor. Jovem mestre, um ilustre convidado deseja vê-lo. Enquanto o leilão ainda estava em andamento, uma voz clara e agradável soou do lado de fora do quarto particular de Jian Li. Entrem, disse Jian Li em seguida. Logo em seguida, um jovem vestindo um manto cor de piton azul celeste entrou sorrindo. Era o 8º príncipe da dinastia divina Tianyuan. O coração de Jian Li se comoveu. Nome Lin Jinjian. Reino 9º nível do Reino Sábio. Físico da essência espiritual. Destino aparência suprema, roxo, histórico familiar impressionante azul, soberano regional, azul. Roteiro de vida, personagem secundário em Imperatriz da Neve e Gelo, 8º príncipe da dinastia divina Tianyuan. Favorabilidade 20. Ponto de virada recente, 5 dias depois, sua mãe biológica foi emboscada e morta premeditadamente. Após perder a proteção materna, ele foi emboscado e teve a mão direita decepada. Jian Li ativou instintivamente o sistema de roteiro de vida. O roteiro da vida de Lin Jinjian apareceu diante dos olhos de Jian Li. Ao que parece, essa recente virada na história, aliada à luta interna em sua dinastia imperial, é bastante perigosa. 8º príncipe. Jian Li cumprimentou o jovem. Filho divino Jian, quanto tempo? O comportamento do filho divino Jian continua tão impressionante como sempre. Lin Jinjian então sorriu e disse para Jian Li. Atrás de Lin Jinjian estavam vários guardas protegendo de perto. Esses guardas eram todos poderosos e de alto nível no reino do Rei Sábio, com força extraordinária e uma leve aura aterradora emanando deles. Posso perguntar qual é o assunto do 8º príncipe? Perguntou Jian Li diretamente. Ele ainda precisava investigar quem era a pessoa na caixa 996. Afinal, a habilidade divina da energia mental ainda estava nas mãos daquela pessoa. Jian Li certamente não queria que aquele item fosse levado por outra pessoa. Filho divino Jian, isto é para você. Lin Jinjian tirou um livro antigo sem nome de seu anel espacial e o entregou a Jian Li. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Era exatamente isso. O livro antigo sem nome que Lin Jinjian retirou era precisamente aquele que acabará de ser leiloado, adquirido pela caixa 996. Inesperadamente, a caixa 996 pertencia a este 8º príncipe. Posso perguntar o que significa, 8º príncipe, Vossa Alteza, disse Jian Li lentamente. O que o 8º príncipe queria ao lhe dar esse objeto? A jovem senhorita Shen foi um pouco teimosa demais. Estou aqui para me desculpar em nome dela. Lin Jinjian então sorriu. A culpa também é minha. Sabendo que aquela garota era incrivelmente teimosa, não me preparei com antecedência suficiente. Então só pude dar um lance neste item para me desculpar com o filho divino Jian. A voz de Lin Jinjian era tão refrescante quanto uma brisa de primavera. Peço desculpas, este 8º príncipe lida com as coisas de forma impecável. Foi culpa dele. Ficou claro que a culpa foi de Shen Linjiu, mas ele assumiu a responsabilidade. Além disso, ele gastou 20 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade para adquirir o livro antigo e entregá-lo a ele. Jian Li pegou o livro antigo sem nome da mão de Lin Jinjian. 8º príncipe, você está exagerando. Jian Li então falou. Lin Jinjian já havia se pronunciado nesse sentido. Jian Li não ia continuar fazendo disso um grande problema. Independentemente disso, essa habilidade divina de nível divino já estava em suas mãos. Embora o processo tenha sido bastante complicado, tudo correu bem, desde que ele o recebesse. Quanto a Shen Linjiu e se ela fosse sensata, Jian Li não se daria ao trabalho de discutir. No entanto, se ela continuasse a importuná-lo e a causar-lhe repulsa, Jian Li não lhe daria esse prazer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.